Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a que tempo, né? As pessoas estão assistindo esse episódio. Nós estamos gravando mais um episódio do Momento Engenharia, nosso 12º episódio. E hoje eu tenho um convidado super especial e um tema inédito do nosso podcast, né? Ninguém ainda falou sobre isso, que é o nosso querido aí, Romualdo, do Obras de Valor, não é isso? Exatamente. Pode se apresentar. Thaís, primeiro eu gostaria de agradecer muito a você por ter convidado para participar aqui do podcast, Caio também. Pessoal, vocês que estão assistindo aqui também, a gente vai falar de coisas importantíssimas para vocês. Bora lá. É isso aí. E já aproveitando, né, que a gente está aqui no início desse podcast, fala o seu @ pro pessoal que está assistindo a gente ao vivo e também depois no episódio gravado para poder seguir a sua página. Olha, no Instagram, @Obras de Valor. No YouTube, nosso podcast também, Rumo ao Topo Imobiliário. Pois é, olha só, ele ainda tem um podcast, então é de podcast para podcast aqui hoje, né? E também, né, o nosso @ que é thaiscoimbra.eng, nosso canal do YouTube que é Coimbra Engenharia e Construção. E aproveita, né, já segue as nossas páginas, nossos perfis, para ativar as notificações e assim que esse episódio estiver disponível, você já vai receber aí a informação e poder assistir completo. E quem tá vendo ao vivo aí, né, já vai pegar de primeira mão. Exatamente. É isso aí. Então vamos dar esse start aqui, né? A gente tava esperando por esse podcast uns 3 meses, né, Rodo, que eu te chamei? Acho que é por aí. Eu cutuquei ele lá no Instagram outro dia, falei, será que ele vai aceitar vir aqui? Vamos ver. Ele respondeu rapidinho, falou, não, vou sim, só conciliar as agendas. Exatamente. E deu certo, né? E tá aqui hoje. Então vamos lá começar. O tema que eu coloquei hoje foi incorporação imobiliária, oportunidade ou armadilha. Porque ainda é um mercado, apesar de muito falado, existem muitos mitos, né? Sim. Sobre esse mercado. Quem não conhece tem medo. Então, por isso que eu quis trazer. Inclusive, é um mercado que eu estou gostando, né? Muito e querendo entrar, né? Então, foi tudo muito intencional, né? Porque a gente que tá aqui, tudo é intencionalidade, né? A gente chama o convidado para trazer um conteúdo de valor, mas a gente também aproveita para aprender, né? Exatamente. Então, vamos para a primeira pergunta. Se apresentar mesmo quem você é, quem que é o Romualdo, como que você começou, né, sua história aí no mercado imobiliário, de incorporação, né? Como que foi essa trajetória sua aí? Conta pra gente. Eu vou falar de uma forma mais curta, porque senão vai levar bastante tempo aqui. Mas eu comecei no mercado imobiliário com 12 anos de idade, limpando o chão de loja de material de construção. Depois eu fui estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio. E daí depois comecei minha faculdade de engenharia e abri minhas empresas, né? E com pouco mais de 6 meses, 1 ano assim que eu estava formado, algo desse tipo, eu atendi meu primeiro bilionário, né? Que eu atendi. Então um cara que tinha uma condição financeira muito alta, está entre o 0,1% da população. E foi até engraçado, né? Depois a gente pode até voltar um pouco nesse assunto também. Mas depois atendi esse cliente, chegou um momento ali para frente que eu via que eu estava muito verticalizado num cliente, né? Tinha uma quantidade grande, 90% do meu trabalho estava com um cliente só. E eu abri o leque. E nesse momento que eu abri o leque foi onde um dos arquitetos, que hoje é meu sócio também, é o Marcelo Montoro. Eu tenho 39 anos de idade hoje, né? O Marcelo tem 35 de profissão. 35, 36 anos de profissão. Ele é conselheiro do CAL, ele é conselheiro da ASBEA, é conselheiro da Prefeitura de São Paulo, ele é CEO de um dos 100 maiores escritórios de arquitetura do mundo, né? Aqui no Brasil. Então assim, e ele me chamou para ser sócio e para desenvolver incorporações. Naquele momento, eu não conhecia tão bem o que era a incorporação, mas por mais que eu já fazia 80% do que era uma incorporação. Desenvolver o produto, entender ali o mercado e tal. E de forma bem resumida, né? Depois a gente pode pegar em cada um desses pontos da linha do tempo, coisa pra gente falar. pontos de inflexão, mas de forma bem resumida foi assim que eu cheguei na incorporação. O Marcelo, ele me chamou, quando ele me chamou para trabalhar com ele, né? Na incorporação. Ele falou assim, Romualdo, vamos fazer incorporação? Ali na pandemia, né? Eu falei, nossa, Marcelo, eu não sei como incorporar. Ele falou, eu sei, eu posso... Aí eu falei assim, mas o que você está pensando em fazer? Eu com a cabeça de construtor. Você faz o projeto, eu faço a obra. Ele falou, incorporação não é nem projeto e não é nem obra. Incorporação é outra coisa, não tem nada a ver com projeto ou obra. Eu acho que essa é a dúvida de todo mundo. Exatamente. Viu? E aí, eu falei, mas tá bom, e como que vai fazer esse negócio? Aí ele, quero ser seu sócio. Eu falei, você tá falando sério, Marcelo? Ele falou, tô. Aí ele falou assim, olha... eu falei, qual que é a porcentagem para cada um, né? Se ele falasse 90-10 eu topava, ele falou 50-50, eu falei, então pronto, vamos assinar esse contrato aí. Mas não foi bem assim, né? Então, até o Dr. Paulo participou dessa parte no começo, né, com a gente, que é daqui de BH, o Dr. Paulo, né? Ele... eu peguei ali com o Marcelo, né? Eu falei assim, ó, o que eu tenho que fazer? Aí, Marcelo, você tem que arranjar um terreno com 100% de permuta. Daí eu fui procurar o que era esse terreno com 100% de permuta.
Né? Então fui procurar, falar assim, como assim permuta? Ele pode ser permuta física, financeira, né? Não vou entrar tanto detalhe agora, mas, enfim. Aí eu falei, só um que você quer? Aí ele falou, tenta achar um. Aí eu falei, tá bom. Aí eu achei 42 terrenos com 100% de permuta, né? Porque eu fui procurar, eu fui atrás, a minha oportunidade de poder fazer Qual a sociedade. região de São Paulo ali? Zona Sul de São Paulo, Zona Sul principalmente. de São Paulo. Mas achei pra tudo quanto é canto, né? Nascido e criado lá, né? Ou seja, São de outro Paulo, lugar? Da Zona capital. Sul. A Zona Sul em específico, né? Aí depois a gente pode falar um pouco mais de amadurecimento que eu tive de entendimento lá pra frente, mas hoje a Zona Sul, no primeiro momento foi meio que sorte, porque era onde que eu estava, né? Vamos dizer Sim. assim. E as famílias que eu conhecia era daquela região. Mas depois eu vi que, a Zona Sul é a zona que tem a maior VGV de São Paulo, é a zona que tem a maior venda de São Paulo, ela é muito resiliente, né? Então, assim, é uma das melhores regiões para você incorporar dentro de São Paulo. Região Mas, enfim, de oportunidade, né? Lugar certo na hora mas assim, certa. aí eu trouxe pro Marcelo essas 42 oportunidades, né? E aí a gente escolheu 3 e fechamos as 3 incorporações. Quando fechou a primeira e assinou o primeiro contrato, né? A gente virou sócio, né? E aí a gente criou a empresa, né? Sim. E viramos sócios ali. Então, já foi uma das primeiras dores do incorporador iniciante, né? Que é você arranjar um terreno com 100% de permuta. Ou pagar aquele terreno. Mas imagina só, você está começando na carreira não de dá. incorporador, você precisa arranjar 5, 6 milhões, 10 milhões de reais, onde você arranja esse dinheiro? Descapitalizar. Não, isso é só para comprar o terreno. Depois você desenvolver o produto, depois você construir. E aí? É muito dinheiro, né? Você envolve montantes muito grandes. Mas a gente foi aprendendo, aí depois a gente pode entrar nisso no meio do caminho também, que não precisa desse dinheiro todo. Seu não, vai precisar de alguém. Mas a gente faz aparecer esse dinheiro de uma forma só você estruturar bem o processo. Muito Que legal. O mercado imobiliário, ele é muito amplo, né? As pessoas acham que é só construir, né? Vai lá, constrói para vender ou constrói casa para alguém. E existe a incorporação, que é igual você falou, que é um outro nicho, um outro mercado que está envolvido, lógico, dentro da engenharia e que, né? Vamos deixar o conteúdo acontecer para as pessoas tirarem as próprias conclusões, se é ou não é lucrativo, né? Porque tem muita gente que não gosta, né? Eu sentei com uma pessoa, inclusive, que até esteve aqui no podcast, que não gosta muito desse modelo de negócio. Fala que demora muito, que é muito longo prazo e que ele não gosta de se desgastar. Eu fiquei pensando, como eu ainda estou estudando também, né? Como eu disse, tudo é intencional, trouxe a pessoa referência no nosso Brasil aqui para falar sobre isso, até mesmo para eu poder entender realmente como que seria, né? Isso, se é realmente tão longo prazo, se é um mercado de oportunidades, se não é. E só das primeiras palavras que você já falou aí, a gente já enxerga Incorporação, algo Thaís, grandioso. Incorporação não necessariamente é algo grandioso. Se você incorpora uma casa para você, hoje você pode incorporar e vender uma casa individual, né? Então, quando você faz a incorporação de uma casa individual, além de você conseguir benefícios fiscais, né? Você consegue entrar um RET, colocar 4% só de imposto, né? Quando você faz uma casa. Inclusive Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que não sabe que podia incorporar uma casa só. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabemos, Então, a gente sabe. aí você pode incorporar uma casa só. Mas as incorporações que você falou, aí quando vamos ali, talvez pensando num prédio vertical, Geralmente que é o meu pensa foco, em prédio. né? Que é o Ninguém meu pensa foco. em casa, né, quando fala de Mas eu vou incorporação. falar, assim, tudo depende qual que é o risco e o retorno que você vai ter. Sim. Então você consegue, inclusive, desenvolver um produto com muito pouco caixa ou nenhum caixa, né? Vamos falar um produto médio aqui, vou fazer uma conta fácil, que eu até mostro isso muito nas minhas apresentações. Um produto pequeno, de 30 milhões de reais. É um produtinho pequeno de entrada, sabe? Você vai pegar um produtinho pequenininho ali, um prédio com 100 e poucas unidades e tal, pra não doer muito, né? Um negócio que tá começando. Eu vou te falar, o trabalho que dá pra você fazer um prédio desse aí de 30 milhões, o trabalho que dá pra você fazer um prédio desse de 30 milhões, é o mesmo trabalho de você fazer um produto de 5. Sim. Só que, pra você captar investidores, pro de 30 é muito mais fácil do que o de 5. Porque se você pega o de 5, você vai pegar pequenos investidores. Que o cara tá, nossa, aquele dinheirinho só que ele juntou. Quando você pega o de 30, você vai pegar investidores qualificados, você vai pegar bancos. Sim. Então assim, vamos lá, vou só resumir de uma forma pessoas bem, mais maduras pra no ficar negócio. bem simples. Ó. Por exemplo, vamos colocar pra não começar do zero, né? Mas colocar com um trocadinho, 400 mil reais. Dá pra fazer uma casa? Uma casa boa não dá. Não dá. Você nem Não. começa. Só se for Minha Casa Minha Então, Vida. Minha Casa Minha Vida, olha lá. Mas olha lá, vamos 400 mil reais. Imagina só que você pega 400 mil reais hoje. Você fala, vamos com Minha Casa Minha Vida, pra ganhar talvez 100 mil, 200 mil, olha lá. E olha lá, né? Talvez, né? Agora, se eu te falar que 400 mil reais investidos num produto de 30 milhões, você como incorporador, não como investidor, mas como incorporador. Óbvio que você tem muito risco aí no processo. Sim. Mas de forma resumida, 400 mil, você tirar 4 milhões de reais depois, será que é bom ou é ruim? É muito bom, né? Agora você vai ficar fazendo casinha, que daqui a 6 meses eu fiz a casinha e ganhei 200 mil. Tá bom, a incorporação vai levar 3 anos mesmo. Mas quantas casinhas de 200 mil? Talvez você vai tirar 800 mil com as casinhas, ou 4 milhões com um prédio só. E É você uma tem um incorporação produto só. É uma incorporação só e é pequena, viu? É bem pequenininha. Sim. Essa é uma incorporação pequena. Mas poxa, 400 mil eu não faço um prédio desse. Não, você desenvolve. Desenvolver não é fazer o prédio.
Não é construir É o dia de prédio. alavancagem, né, na É, verdade. a parte inicial. Que aí você vai fazer o desenvolvimento imobiliário, vai fazer as primeiras contratações, jurídico, due diligence, né? Você vai fazer aquela parte inicial, depois você vai captar, você vai ter um business plan na mão já. Vai captar um investidor, que vai colocar mais 1.100.000, 1.200.000. Ah, por 1,5 milhão eu construo um prédio desse? Não, você vai construir com uns 15, só arredondando conta, né? 30 milhões de VGV, o custo vai ser mais ou menos 50%. 15 milhões você vai gastar de custo de obra. Pô, mas você só falou de 1,5 milhão aqui. E o resto? O resto vem pela Caixa Econômica Federal. E aí quando você coloca via apoio à produção, depende da demanda que você bater, a quantidade de venda que você fazer, você fizer ali, né? Assim, talvez você fique até sem juros, né? Provavelmente você consiga, se você ter uma demanda de 60% de venda ali, eventualmente você vai ficar sem juros naquele recurso. Então, olha só, você colocou 400 mil, veio mais 1 milhão e pouco de investidores, que esse 1 milhão e pouco você remunerou bem esses investidores. Sim. Eles tiraram mais 800 mil, 1 milhão de reais de remuneração ali. Depois veio a Caixa. E aí, quando vem a Caixa, ela paga o restante. Aí você faz o repasse no começo da obra. É óbvio que você tem que tomar cuidado para fazer esse repasse, que tá todos os custos muito bem controlados. Sim. E com uma margem um pouquinho mais gorda, porque se vem alguma coisa no meio do caminho, pode te atrapalhar. Mas basicamente você fica sem taxa de juros. Então, assim, você viu, ó, é demorado? De fato, pra você fazer um prédio, você fazer uma casa, é melhor você incorporar uma casa, tudo bem, funciona também. Mas eu prefiro, assim, particularmente, tendo conhecimento que eu não tinha há 3, 4 anos atrás, de transformar isso, pegar ali, aí, por exemplo, não vou ficar entrando tanto em detalhes de mentoria, mas, por exemplo, tem mentorado meu, que ano passado eu estava fazendo ali 2, 3 milhões, esse ano ele está lançando 100 milhões de reais. Ele já tá com 50 na mão dele. Que eu já passei para ele, a gente já pegou, já fechamos os contratos e agora mais 50 que a gente vai conseguir pro segundo semestre. Agora, olha só, o cara tá fazendo 2, 3 milhões, é um cara bom, um cara muito bem relacionado, ele tem um recurso financeiro. E ali eu mostrei para ele, o que ele tava colocando numa casa, ele faz 4 incorporações. O que ele tava colocando numa casa, as casas dele são de investimento, 2 milhões, 3 milhões de investimento para venda de 4 milhões, 4 milhões e meio, 5 milhões de reais. Então, assim, mostrei para ele que ele poderia fazer 4 incorporações. Com esse valor. Com o mesmo valor que ele fazia uma casa. Sim. Com o mesmo valor que ele fazia uma casa, 4 incorporações. Só que precisa de um pouco mais de caixa. Sim. E aí ele tem os investidores e ele também tem acesso a recurso financeiro para fazer aquele capital ponte que a gente chama, né? Mas enfim, pode Na verdade, obra é obra, igual você falou, né? O mesmo trabalho, eu tenho isso também, essa visão. O mesmo trabalho que eu faço Minha Casa Minha Vida, eu faço a casa de alto padrão. Por isso que eu, desde quando eu comecei, né? Eu tenho 8 anos de mercado, vamos colocar assim, atuando como empreendedora, né? Porque eu estou em obras desde os meus 19 anos, né? Antes mesmo de... na verdade, eu entrei na faculdade e estava dentro de uma construtora. Legal. Então, eu vivi obra. Hoje eu vou fazer 34, então tem 13 anos que eu estou dentro de obras, né? E aí, me tornei empreendedora porque estava no sangue, né? Desde 8 anos, eu sempre conto aqui no podcast, desde 8 anos de idade eu empreendia, eu vendia bala na escola. Comprava 3 por 10 centavos, vendia cada uma por 5. Então, hoje, quando eu lembro, né, dessa questão, eu falei, gente, eu ganhava 2 centavos por bala, mas isso já estava no meu sangue, né? Quem é que fazia isso naquela época? Uma pessoa de 8 anos há 20 anos atrás, praticamente, né? Mais de 20 anos. E aí, a gente tem essa consciência. Então, eu sempre, desde quando eu comecei a empreender, eu também tive a oportunidade, não falo sorte, mas eu tive a oportunidade de já começar a reformar, porque eu comecei por reforma. Não sei se você também foi assim, mas eu não comecei a construir direto. Então, eu comecei a reformar dentro dos condomínios mais conhecidos aqui, que é ali Nova Lima, né? Essa região de Nova Lima ali atrás do BH Shopping, que é o Vila Castelo. Então, eu peguei uma reforma muito grande, uma casa de quase 800 metros quadrados para reformar. A minha primeira reforma. Então, assim, eu aproveitei e fiz o quê? Documentei aquilo tudo, né? Documentei a obra, documentei tudo. Colocava no Instagram aquela época, então, que foi 2018. Início de 2018, 2019. Nossa, tá bastante tempo no Instagram já. Eu tô no Instagram desde 2018. Desde 2018. Eu sempre falo, pô, o Instagram era mato. Eu estava lá já postando dica, só que eu não tinha estratégia nenhuma, não sabia nada, não entendia nada de marketing, né, digital. Fiz ali na intuição mesmo, porque, na verdade, eu sempre ouvi uma frase uma das minhas primeiras chefes que ela falava assim, Thaís, quem é visto não é lembrado. Então, eu gravei isso pro resto da minha vida. Sim. Falei, tem Instagram? Então, eu vou colocar minha empresa no Instagram. Então, eu fazia isso pra eu ganhar cliente, não era nem pra virar nada. Naquela época nem existia influenciador, né, assim, não tão nítido igual hoje, né? Então, desde 2018, eu peguei a minha primeira postagem, foi em setembro de 2018, eu postei lá um jardinzinho que eu fiz, numa reforminha pequena no condomínio onde eu morava. Caramba, que legal. E eu postei. Então, assim, a gente vem tentando, né? A gente tá ali desde 2018 postando dica. E aí, resumindo o que eu queria chegar, então eu tive essa oportunidade, eu falei, gente, é muito melhor eu ter
4, 5 clientes de uma obra ou reforma de alto padrão do que ter 10. Porque a canseira de você ter 10 ou ter 5... Dá mais trabalho. Dá muito mais Dá trabalho. muito mais trabalho, porque é outro perfil de cliente. São 10 Sim. retornos. Aquele cliente, o de baixo padrão, não tô desmerecendo a pessoa. Não, claro que não, mas é outro mercado. Aquele cliente de baixo padrão, ele vai ficar o tempo todo te ligando, olha, mas preciso terminar Sim. porque eu tô pagando aluguel, não consigo. Aquele de alto padrão, aquela segunda, terceira, 10ª casa dele, sabe? Às vezes, ou ele tem recurso financeiro pra fazer uma casa de 800 metros quadrados e não vai nem na obra. Ele nem na obra, Ele só quer lá ver pronto. Ele A quer maioria pronto. nem vai na obra. O problema é que toda obra vai dar um problema. Toda obra vai dar. Toda. Obra é igual a problema, né? Toda obra vai dar um problema. Só que assim, esse cliente de baixo padrão, ele vai no dia a dia na obra. Ele vê pega o problema de toda você. O hora. cliente do alto padrão, ele vai de vez em quando, ele tá lá, manda umas fotos aí pra mim ver como tá. Tá legal. Que nem tem um cliente meu que a gente, esse bilionário lá que eu atendi ele lá no começo, né? Teve um projeto lá que eu fiz pra ele que foi assim, já tava atendendo ele e tal. Aí ele tinha um prédio e mais um galpão grande assim no fundo, lá em São Paulo, né? Só esse imóvel, ele deve ter pago uns 15 milhões de reais mais ou menos nesse imóvel, né? Um pouquinho mais talvez. Mas enfim, que ele pegou de leilão, mas vamos lá, um imóvel que valeria uns 30 talvez. Beleza. Aí ele chegou um dia que eu fui desenvolver um produto para ele, né? Nesse imóvel. A gente peguei o galpão do fundo e transformei, ele rendia 5 mil reais por mês. Aí passou a render 30 mil por mês, 360 mil por ano. 30 mil por mês, só a parte do fundo, né? Mas a parte da frente dava uns 40 e pouco junto, né? Mas só a parte do fundo, 30 mil. Rendia 5. Mas aí eu fui mostrar para ele, quando eu mostrei, olha, a gente pode transformar isso dentro da lei em 24 unidades habitacionais. Aí ele chegou assim, pô, Mel, você quer que eu compre mais um negócio aí? Eu falei, como você quer que eu compre mais um negócio? É seu. Você nunca foi lá? Ele... não, compra esses negócios aí e vou deixando aí. Mas, olha, não é um negócio de 500 reais. É um negócio de, tipo, 30 milhões de reais, que ele nunca entrou dentro. Nunca foi. Nunca foi. E aí, teve vários outros imóveis dele que eu fiz assim, que, tipo, ele nem lembrava que era dele o imóvel. Quando eu fui mostrar, eu mostrava, né, porque aí eu conversava com o pessoal, a corretora dele, né, que ela mostrava quais eram os imóveis, ou quais os que ela achava que são os próximos pra mexer. Aí quando eu mostrava, eu falava assim, mas se eu tenho que comprar, é meu, é seu. Então vamos fazer então, já vamos fazer. Então assim, porque esse camarada é um outro perfil, né? É um outro perfil de cliente. Só que é uma outra forma também de você ter a aquisição desse cliente. Ele tem, além da aquisição, né, que é o atendimento totalmente diferenciado, né? Tem também a questão do que ele exige. É um cliente mais exigente. Sim. Ele não vai na obra, mas também quando ele vai, ele espera. Vai ver detalhezinho. Detalhes. Ele espera. Então, assim, é tudo muito diferente. E eu prefiro, não, da mesma forma que você disse, não desmerecendo nada, porque existe aí MRV, tenda, direcional, que atende esse público, eles são bilionários, trilionários, gigantes. A Direcional é uma das maiores construtoras do nosso país. E eles faturam muito, mas é o negócio deles. Eles quiseram entrar nisso. Eu prefiro também na mesma tendência que você, porque eu criei um atendimento personalizado, cada dia a gente vai melhorando, porque esse público, ele tá ali dentro da tecnologia, são empresários, né, com muito dinheiro. Então, eles chegam na sua obra, se você não tem algo de novo para apresentar para ele não vai querer te contratar também, né? Exato. Ele quer que você esteja ali no mesmo, caminhando pelo menos muito próximo a ele, por isso que ele te contrata. Então, eu também sou dessa. Eu prefiro uma obra que seja, né, de 1 milhão do que 10 obras de 100 mil, né? Vamos colocar assim, que seriam... É só uma comparação aqui, né? Mas aí também tem tudo por trás. A pessoa fala, lógico que é muito melhor, mas como é que você atende um cliente desse? Como é que você chega num cliente desse? No nosso último podcast, antes da gente entrar nessa pergunta, esteve aqui até o Estevão, né? Que ele é um engenheiro, ele tem uma construtora aqui em BH também, e ele até fala que é casas milionárias. As casas que ele constrói é de 30, 40 milhões. E foi uma das perguntas que eu fiz pra ele. Falei, como que alcança esse tipo de público, né? E aí, foi uma das coisas que ele mais falou, né? A primeira coisa é você saber onde que essas pessoas frequentam. Você precisa saber onde que elas estão e você chegar até elas. Porque realmente não é uma obra que qualquer construtora, inclusive, consegue assumir, né? Você construir uma casa de 30 milhões, é muita responsabilidade. É praticamente uma prédio. Incorporação. Uma corporação pequena. Uma casa de 30 milhões, uma casa de 2, 3 mil metros quadrados, né? Mas, enfim, é um mercado maravilhoso, né? Sou suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado com ele, você também, com certeza. Exato. Né? E a gente só tem a ganhar com ele, desde que trabalhando de forma certa, né? Estratégica. Enfim. Então, uma perguntinha aqui muito legal.
que faz parte da sua trajetória. Como que foi esse negócio aí do primo pobre? Olha só. Duda? Como que o Duda chegou na sua vida, Como que ele Romualdo? foi Conta chegar? aí. Agora, antes de falar, gente, olha só. O Romualdo, ele é sócio, ele vai contar aqui, né, direitinho sobre isso. Foi a pergunta que eu acabei de fazer. Do primo pobre, não sei se vocês conhecem, né, mas ele é um cara super ilustre aí no mercado. Ele fala muito sobre investimento, né, sobre finanças. O maridão aqui. Cara, eu acompanhei ele no primeiro vídeo viral dele. Desde o primeiro vídeo, ele ficava me falando... O vídeo sobre como reduzir o seu contrato habitacional. Amortização. Na época, Amortização. a gente tava com E eu financiamento. tinha um financiamento, então aquilo ali eu fiquei apaixonado com o Duda. Eu falei, cara, eu tenho que seguir esse nessa época rapaz. o Thiago Nigro estourou. Eu fui mentorada do Thiago Nigro. Eu comprei a mentoria, uma das primeiras mentorias que ele Nessa lançou em época, o Thiago 2018. devia ter, tipo, sei lá, acho que nem 1 milhão de seguidores dessa Tinha, época. não. É na época que ele lançou aquele... eu não lembro como era a mentoria dele, mas era sobre finanças. Eu até entrei, participei de um monte de... como é que fala? Desafio que ele colocava pra ir lá presencial. E ele falou do primo pobre. Eu falei assim, que primo pobre o quê? Primo rico. Para com esses caras aí, tá com a mente errada. Depois quando eu fui assistir ele... O Duda, Ele é graças a surreal. Deus, hoje ele já não é mais pobre, né? Mas ele até fala isso. Mas ele fala isso no canal dele, inclusive, nos podcasts que ele participa, né? como Eduardo chama Fredberg. o... Eduardo Fredberg. Não, o podcast dele... O dele é Pobre Show. Pobre Show, Pobre isso. Show. Eu adoro assistir Até os o Pobre episódios. Show, quando foi o Ricardo Martins, da My Broker, na época ele era da My Broker, né? O Ricardo, que eu também entrevistei ele esses dias pra trás no meu podcast. O Ricardo, quando ele foi lá no Duda, foi eu que falei do Ricardo pro Duda. E aí o Duda falou, o Ricardo mandou uma mensagem pro Duda, o Duda falou, quem é esse tal de Ricardo Martins aqui? Sabe quem é? Eu falei, pô, como você não sabe do que é o Ricardo Martins, pô? Aí é porque é o mercado nosso, né? Aí, Sim, aí ele a falou gente assim, se não, o Ricardo, eu expliquei pra ele tal a história dele. Mas enfim, como eu conheci o Duda? É questão de posicionamento e estratégia. Por exemplo, quando você falou, como você chega num cliente para uma casa de 30, 40 milhões de reais? Como você chega nesse cara? Sabendo onde ele está e criando uma estratégia para você poder falar de forma estratégica e intencional com aquela pessoa. Pra acessar ele, né? Para acessar, mas primeiro você tem que ser, primeiro de tudo, não é interesseiro, você tem que ser interessado na pessoa. Vou dar exemplo. E depois eu vou voltar pro Duda, tá? Quando o Marcelo, que é meu sócio, ele falou que o Miguel, que aí é o sócio dele lá de Portugal, que é o arquiteto mais importante de Portugal hoje, ele tem o 94º maior escritório de arquitetura do mundo, né? Então, assim, o Miguel é o maior escritório de Portugal, assim, ele é gigante lá. Aí o Miguel ia vir aqui no Brasil. Quando o Miguel viria aqui no Brasil, há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos, o Marcelo falou, Romualdo, você vai ter 5 minutos para falar com o Miguel. Eu falei, cara, se eu apertar a mão do Miguel, já tá bom. Verdade. Eu vi 30 horas de vídeo do Miguel para falar 5 minutos com ele. E eu sabia tudo da vida dele. Tudo que ele falou em algum podcast, em algum lugar, eu sabia da vida dele. Então, quando eu fui abordar a primeira coisa, eu podia fazer o que todo mundo pediu para fazer. Se você fizer o que todo mundo faz, o que todo mundo pede para fazer, preparar um pitch de 5 minutos, eu preparei. Eu seria só mais um, como todo mundo. E ele falaria 5 minutos comigo e tchau. Né? O que eu fiz? Vi tudo, essas questões com relação a ele, e eu falei assim, olha, quando ele chegou, ele Romualdo, né? Sou. Você vai mostrar um pitch aí seu, né? Aí eu falei, Miguel, essa era a ideia. Mas, poxa, que legal, cara, que você é um arquiteto que gosta de futebol, que normalmente os arquitetos não gostam de futebol, né? Porque ele fala isso em todos os podcasts que ele é entrevistado. Eu falei, aí você gosta de futebol também? Eu falei, gosto, pô, eu sou palmeirense, né? E o Abel Ferreira, português, é o técnico do meu time. Ele, o Abel é muito falado lá em Portugal. E, pô, vi que você é fanático pelo Benfica, né? Que tem o maior programa de sócio-torcedor do mundo. Eu vi lá, nossa, o jogo do Benfica, de fato, eu assisti o jogo do Benfica, pra você ter ideia, pra falar com o cara. Aí, eu falei, quando a torcida grita, glorioso, 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 Benfica! Aí ele, nossa, bom, enfim, ficamos 1h30 conversando, era pra ser 5 minutos. 5 minutos virou 1h30. Exato. E aí, do Duda, não foi exatamente com o objetivo não era exatamente o Duda, mas era o objetivo nosso ali no final de 2022, eu e um sócio meu, a gente de uma das minhas empresas, né, a gente colocou lá como objetivo ter parceria com um influenciador que tivesse pelo menos 50 mil seguidores. Hoje eu tenho 7 vezes mais do que isso, né, então assim, mas era o objetivo lá. O objetivo era aquele da falar época. com um influenciador de 50 mil. Porventura, naquele momento, o Duda colocou um post, né, falando que ele queria um projeto estrutural, e eu nem tinha Instagram, eu não tinha Instagram. Ele que me pediu depois pra fazer Instagram, já depois que a gente virou amigo. Eu não tinha Instagram. Aí o Duda pegou, viu lá, aí a gente mandou uma mensagem, o meu sócio mandou pra mim, eu falei assim, olha,
Fiz uma copy, assim, bem persuasiva ali, né? E mandamos. Aí ele falou... Aí depois no outro dia o cara não respondeu. Eu falei, calma, meu, ele deve ter um montão de mensagem que chega lá. Mas quando ele lê a nossa, ele vai ignorar qualquer uma outra incorporadora, ou qualquer uma outra construtora e vai querer falar com a gente. Porque tinha lá a construtora lá com esse sócio meu. Já fechei a parceria com ele, mas não tem problema. Mas enfim. Dali, quando o Duda leu essa mensagem, foi uns 5, 6 dias depois, e eu tava em Balneário Camboriú na época. Né? Aí esse meu sócio falou, Romualdo, eu tava passando férias, né, lá. Aí o meu sócio, você consegue voltar amanhã? O que ele quer falar amanhã com a gente? Eu falei, não, amanhã não, pô, semana que vem eu vou aí, amanhã não, semana que vem eu termino minhas férias e volto e falo com ele. Não, mas pode perder, não vai perder, cara, fica tranquilo, a gente tem que saber, porque quando você sabe o seu tamanho, não é arrogância, né, porque às vezes você tem uma autoconfiança grande. E saber o seu valor, né? Acho questão de saber o seu Exato. valor. E você sabe qual que é o seu valor, por isso que eu coloquei obras de valor no meu perfil. Né? Então você sabe qual que é o valor, diferente de preço. Sim. Ele vai entender que aquilo ali tem valor. Mas enfim, aí, como ele entendeu, quando a gente chegou na reunião, né? Ele, vamos fazer um videozinho aqui. Eu falei, cara, nem quero saber de vídeo, cara. Eu quero nem aparecer. Eu quero só entender como eu consigo ajudar você e a sua família. Vídeo, cara, não importa um vídeo, eu nem quero fazer vídeo. Eu queria entender como funciona esse negócio digital. Isso eu quero entender. Mas não quero fazer vídeo, não é isso que eu quero. Né? E aí ele, nossa, meu, todo mundo que chega em mim quer fazer vídeo, tirar foto, com alguma permuta, né? com alguma permuta, já quer na hora fazer um vídeo, já tá com filmmaker, tá com não sei o que lá. Falei, cara, mas não é meu objetivo. Porque aí às vezes as pessoas, elas vão muito interesseiras. É o que você falou, interesseiro, não agora interessado. Eu tava interessado nele, interessado na família dele, interessado em ajudar ele, como de fato a gente ajudou, né? E aí pronto, aí viramos amigos, né? E aí chegou um momento que ele falou assim, Romualdo, ali pra maio de 23, ele falou, Romualdo, por que você não começa um perfil seu no Instagram ou no YouTube? E eu não sei o que. Eu falei, cara, que vou começar perfil nada. Rede social é só bobeira, pra que eu vou fazer rede social? Eu não quero nada, eu já tenho meus negócios, já tinha negócios aí de 9 dígitos já, na época, sabe? Então assim, eu falei, cara, pra que eu vou fazer isso aí? Vou usar com isso aí pra quê? Mas enfim, eu falei, tinha um momento que um dia assim, eu levei minha esposa num curso, e aí ia ficar o dia todo no curso lá. Eu falei, quer saber uma coisa? Deixa eu pesquisar um pouquinho sobre isso aqui e fazer um perfil aqui, né? Eu tinha pesquisado, eu já tinha visto um pouco antes ali, alguns meses já tava vendo uma coisinha ou outra, mas naquele dia eu falei, eu vou colocar entre, olha só, entre criar o logotipo, nome, comprar o domínio, né? Colocar o domínio também no Instagram, aí fazer os 6 posts, eu levei 2 horas. Entre pensar e falar e colocar no ar. Porque assim, o que muitas pessoas, elas não fazem por aí, é entrar em ação. O feito é muito melhor do que o perfeito. Sim. É óbvio que depois no meio do caminho você vai melhorando, não vai fazer de qualquer jeito. Lógico. Sim. Mas eu sou de colocar em prática as coisas muito rápido. Quando eu vejo meu Instagram mesmo, post lá 2018, eu fico assim, meu Deus do céu, vontade de apagar, né? Porque a gente fica, como que melhora, né? Mas eu deixar justamente pra eu poder ver de onde que eu comecei, né? Porque, igual você falou, eu também tenho isso. Como é que é? Postagem é melhor... Melhor feito do que o perfeito. Não é essa frase, né? É melhor postado do que... Tem uma frase aí que o pessoal usa, tem várias que vão falando nesse sentido. Mas o sentido é esse, né? Mas, de assim, fazer, independente, assim, claro que hoje a gente tem uma edição mínima e tudo, igual você disse, mas no início eu tinha um Samsung, o Samsung mais fuleirinho que podia ter, eu filmava minhas obras com ele, fazia stories e tava ali fazendo, então acho que realmente o que muda entre uma pessoa que consegue resultado e que não consegue é que ter resultado simplesmente faz. Né? E ela vai se aperfeiçoando no caminho. Exato. E é o que a gente fala. Eu falo pra muitas pessoas, assim, falo pra alguns mentorados meus também. É que assim, se você acha que tá perfeito, foi tarde pra você fazer aquilo. Você demorou muito pra fazer aquilo. Então assim, você perdeu o time às vezes pra algumas coisas, mas tudo bem, dá tempo de você corrigir ali. Mas assim, tem um caminho que é você só fazer e tá tudo bem, é melhor do que quem não faz. Mas outra coisa é você fazer com estratégia. Sim. Né? Você modelar, entender, mapear as pessoas assim que você fala assim, ó, porque é muito, olha pessoal, às vezes as pessoas querem fazer um negócio totalmente novo. Cara, quantos Isaac Newtons tem por aí? Ou tiveram por aí? Quantos Elon Musk tiveram por aí? Quantos Bill Gates tiveram? Cara, são poucos caras desse daí. Steve Jobs, quantos caras desse tipo tiveram por aí? Então assim, será que você é tão especial assim? Talvez não. Aí o que você pode fazer? Já entendendo que você não é tão especial assim. Você é especial, você tem um diferencial, mas não tanto quanto esses caras fora da curva. Você não precisa ser fora da curva. O que você precisa fazer é assim, ó, tá bom, o que tem nesse meu mercado?
é isso aqui, são esses players. O que esses grandes players do mercado não estão fazendo? O que eu poderia fazer? Como eu poderia atrair um público e atrair a atenção também deles? Porque, naturalmente, quando você atrai a atenção desses players, eu coloquei lá essa lista, 117 nomes que eu gostaria de conhecer no mercado imobiliário. E eu te falo, no primeiro dia que eu coloquei essa lista, eu mostrei para 2 sócios meus, e depois eles estando vendo, ele pode até, depois você pode perguntar, dá o telefone deles e você pergunta para eles o que eu falei para eles. Eu falei no primeiro dia, que eu tava começando o Instagram, primeiro dia, não tinha 0 seguidores. Eu coloquei esses nomes. Eu falei, todos eles, todos vão me conhecer. Todos. E todos me conhecem hoje. Daquela lista, todos me conhecem. Que legal. Desses 117, uns 90 são meus amigos hoje. Então, assim, isso quanto tempo? Em 1 ano. A importância de escrever, né? A importância de a gente colocar até nossas metas, nossos objetivos num papel, né? Você colocou aquilo ali e foi atrás, né? Também que você não ficou esperando por um milagre eles saberem quem que era o Romualdo, né? Exatamente. Eu falo muito assim, às vezes o pessoal, até um outro fica incomodado, que eu falo assim, ó, um idiota com uma meta é muito melhor do que uma pessoa muito boa, um idiota com uma meta e um plano, é muito melhor do que uma outra pessoa muito boa que não tem nenhuma meta, nenhum plano. Ele é muito fera, mas ele não tem disciplina e não tem motivação para continuar fazendo aquele caminho, né? Então assim, porque eu coloquei o objetivo, queria ter 30 mil seguidores. Eu transformei esse objetivo em um número financeiro. Entendi assim, ó, para ter 30 mil seguidores, eu vou ter que investir talvez 30 mil reais, porque mais ou menos R$1 por seguidor. Separei um caixa, separei inicialmente 15 mil reais, falei, ó, vou colocar esses 15 mil agora iniciais e entender se eu chego no caminho, porque com 15 mil reais eu tenho que chegar em 15 mil seguidores. Com os 15 mil eu já cheguei em quase 40 mil seguidores, com 15 mil reais iniciais que eu investi. E aí dali eu falei, poxa, foi melhor do que eu queria. Talvez se eu colocar mais uns 15, chego em 80 e tal, mas eu falei assim, mas agora eu tenho 40 mil seguidores que estão me seguindo aí. Isso eu tô falando em 3 meses. Eu tava com 40 mil seguidores. Em 3 meses eu tava com 40 mil. Aí eu viralizei um pouco mais de conteúdo, enfim, desculpa. E aí dali a gente chegou num perfil do tamanho que tá hoje, né? Não, bacana demais. Mas só vamos voltar aqui pro primo pobre, só pra você fechar aí, que você se tornou. A gente foi andando. Eu perco o raciocínio assim no meio. Não, não tem problema nenhum. Podcast é pra isso, é pra gente ficar descontraído mesmo. Aí você se tornou o sócio dele, isso, né? Aí daí primeiro eu comecei a prestar serviço pra ele, depois viramos amigos, criei meu Instagram. E aí, no ano passado, meu Instagram já tinha uns 200 mil seguidores já no ano passado, né? E aí a gente saiu pra almoçar, como várias vezes a gente sai pra almoçar ou jantar. E nesse almoço, eu falei pra ele, Duda, o que você acha de fazer um Media for Equity seu pra uma incorporação minha? Aí ele, Romualdo, eu já fiz alguns pra MRV, já fiz pra Plano e Plano, pra várias empresas grandes, né? Aí eu falei, não, mas não é só mais uma empresa, né? A gente quer fazer um produto diferenciado. Então eu mostrei pra ele que eu ia entregar um produto com mais qualidade do que o pessoal vê por aí do Minha Casa Minha Vida. Aí ele, mas será que vai parar de pé? Para de pé, mas com uma margem um pouco mais baixa também do que o pessoal também entrega por aí. Porque meu objetivo ali é bem diferente assim, você trabalhar por uma meta ou trabalhar por um propósito. É bem diferente, porque lá pra trás, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, e eu tinha que... a gente tinha que dividir um bife em 4 pedaços, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, pra comer um bife, né? E hoje, graças a Deus, posso ir numa churrascaria cara e não tem problema nenhum de dar conta, quanto que vai chegar ali a conta. Então, é difícil você ver essas pessoas. Eu tinha vergonha da minha casa. Nunca, até os 17 anos, nunca levei uma namoradinha em casa, até que a gente já estava um pouco melhor de vida. Meu pai mudou de apartamento, reformou o apartamento, ficou legal o apartamento, aí a gente foi a primeira namoradinha que eu levei no apartamento, porque era tudo um parque, praça, shopping, nunca vim em casa, né? Então, esse objetivo, quando eu falei pro Duda isso, eu falei, Duda, o que você acha disso, cara? Da gente pegar e poder entregar uma qualidade maior num produto Minha Casa Minha Vida, não uma caixa de sapato. Aí ele, que legal, então eu faço o Media for Equity pra você. No que ele falou, nessa mesma conversa que ele falou de fazer o Media for Equity, que ele topou, eu falei, já que você topou fazer o Media for Equity, o que você acha de você ser meu sócio nisso daí? Aí ele, não, aí tá demais, Romualdo, nunca pensei de ser sócio numa empresa, que lá, e aí nunca pensei isso, né? Eu falei, mas, cara, você já topou fazer o Media for Equity, só que aí, olha só, imagina só, você poder também direcionar o que você quer no produto. E você imagina só, a gente poder... Você fez ele comprar a ideia antes, então, você fala assim, imagina só a gente poder... Como você tem uma mídia, o seu rosto é muito conhecido, né, para esse público, ele é o maior influenciador do hemisfério sul para a classe média baixa, né, hoje, né? Então, assim, imagina só, talvez a gente conseguir, com menos verba de marketing, vender o produto.
então a gente vai ganhar mais? Não. Converte essa parte da verba de marketing que a gente não está investindo em doar uma unidade, pelo menos por produto, para pessoas de baixa renda. Aí ele, nossa, Romualdo, aí eu achei legal, achei interessante. Colocou um propósito no negócio. Propósito. Você poder, por exemplo, assim, vê lá, ele era pobre, ele nunca foi tão pobre quanto eu fui. Né? Mas depois, no momento que a gente se conheceu, eu já tinha uma condição financeira um pouco melhor, né? Melhor que a dele, inclusive, ele naquele momento. Agora, só que, daí, olha só, você conseguir colocar o propósito na sua incorporadora, se você se posicionar que o nosso produto vai ter uma margem menor e a gente vai dar uma lucratividade menor para a empresa, só que a gente vai doar unidades, né? Então tem um produto nosso mesmo agora, que a gente vai lançar no segundo semestre, que talvez o que a gente fez um cálculo lá, colocou a linha de marketing. Mas talvez a gente consiga doar até 6 apartamentos no produto. Nossa, que legal. Então, no produto. Bacana demais. Quando tem muito propósito, legal. muda tudo, né? E aí ele topou, ele gostou pra caramba. E tudo quanto é lugar que ele vai, se você vê um podcast ou outro que ele vai, ele fala da incorporadora dele comigo, né? Ele fala que, assim, é o que ele quer colocar mais energia nisso, porque a gente poder fazer no país inteiro. Aí, óbvio, não nós como incorporadores construirmos um país inteiro, né? Mas licenciar esse rosto dele, essa marca, para que outros possam utilizar no país, desde que utilizem façam um produto com mais qualidade do que os parceiros, os players parceiros estão fazendo, né? Sim. E também doe pelo menos um apartamento por produto que lançar no mercado. Não, muito bacana. Essas coisas me brilham os olhos, né? Na verdade, eu nem imaginava dessa parte. Você começou a contar ali, agora finalizou, né? Porque essa parte social, assim, eu gosto muito, sabe? Eu sou cristã, então, assim, tudo na nossa vida a gente tem essa questão do servir. E, inclusive, eu já fiz até uma viagem missionária para a África e lá o forte deles é a questão da construção. Isso é um casal daqui, foi para lá, eles construíram com areia de praia e conchinha no lugar de brita. Você não acredita, é de chorar, assim, de emoção. Você vê um pilar cheio de conchinha. Você pergunta, por que tem conchinha aqui? Porque a gente não tem brita, então a gente usa conchinha no lugar da brita. Aí você fica assim, meu Deus, eles construíram 17 escolas. Olha que legal. 13 igrejas, todas as igrejas têm tipo um posto de saúde, que é abastecido por eles, e hoje eles cuidam de 4.000 crianças. Então, assim, é um projeto muito lindo, eu fiquei lá quase 30 dias, e foi, assim, a melhor experiência da minha vida, e eu voltei com isso na minha cabeça, eu vou ter uma ONG de construir casa para pessoas em estado de vulnerabilidade. Desenhei tudo, fiz aquele escopo da ONG, já tem até nome, fiz tudo, né? Só que aí acabou que nessa época eu voltei, engravidei, eu tenho gêmeos, eu nem tive oportunidade de falar dessa parte, eu tenho gêmeos de 2 aninhos, né? Legal. Então na época eu engravidei, eu tive que engavetar, né? Como que faz alguma coisa, uma gravidez gemelar, que é uma gravidez de risco, enfim. Mas você falou, eu lembrei disso, falei, gente, a gente tem que realmente voltar pro propósito, porque isso era um sonho que ardia muito nessa época, e eu acho que assim, eu construo hoje para ganhar dinheiro, pro meu sustento, é lógico, né? Todo mundo constrói para ganhar dinheiro, né? Sim. É negócios. Mas quando tem propósito por trás, as coisas tendem até a fluir mais. Não é à toa que você conseguiu fechar uma sociedade com um primo pobre, né? Porque você mostrou propósito para ele. E aí eu tô contando essa história justamente porque isso é coisa que chama a atenção da gente, né? Não é todo mundo que... vamos dizer assim, né? Tem gente que só quer ser o empresário ali, pronto, mas não pensa no servir, né? E você pode ter certeza que essa questão de você ter colocado, né, das doações, isso aí vai fazer só alavancar muito mais que o patrimônio todo que vocês já criaram, vai só crescer ainda mais, com certeza, né? Porque assim, e não é só a incorporadora, a gente vai doar, né, um apartamento pelo menos por produto, né? Só que os produtos eles demoram muito tempo para desenvolver, então demora muito tempo para lançar. E a gente também tem um outro projeto à parte, que não tem nada a ver com a incorporadora, que é outro nome, inclusive. A incorporadora chama Vencer Incorporadora. Até se vocês quiserem seguir a Vencer Incorporadora. Vencer Incorporadora, você no topo, né? Então, esse é um projeto nosso. Tem um outro projeto nosso que chama Reforma Show. Que é o Reforma Show, basicamente vai doar centenas de reformas para pessoas carentes, né? Para pessoas carentes, enfim, então vai mapear isso, e também tá rodando já esse projeto. Aí tá eu, o Duda, né, o Ricardo Martins também entrou junto com a gente, também como casal legendário, né, ele e a Vanessa, né, agora esses dias eu chamei a Sofia também, a Sofia Martins, né, que também topou participar junto com a gente, né, então é legal, tá colocando um time bom, porque são pessoas que são conhecidas, né,
Tanto eu também fiquei precisa, conhecido. né, das pessoas ali que já estão conhecidas no mercado para atrair as outras, ver que, que é um projeto sério, né? E até porque você trai marcas também. E as marcas... patrocínio, né? Quando a marca, ela vai vir por um objetivo, assim, de colocar ali um patrocínio e ela ficar mais em evidência. E tudo bem. E tá tudo bem, mas vem um recurso financeiro ali dela e a gente consegue ajudar as pessoas. É importante patrocínio, porque nada... consegue ajudar. Não tem como ajudar as pessoas sem recurso financeiro, né? É impossível, né? Olha, com recurso. Eu vou te falar, quando eu pensei nesses projetos, tanto de doação de casa, quanto também de reforma, foi no pior momento financeiro da minha vida. Eu pensei escrevi. Vou doar casas, vou reformar casas para as pessoas. Foi no pior momento da minha vida. Tem sim. Porque assim, desculpa até, assim, ser incisivo assim. Porque assim, Thaís, o que acontece? Primeiro é você ter o posicionamento e falar assim, eu consigo fazer, eu posso fazer. E quando você coloca uma linha lá, falar, olha, beleza, então eu vou fazer dessa forma, só que depois você cria estratégia. Não adianta também você falar, não tenho dinheiro, vou começar agora também colocar sem ter dinheiro e onde que eu vou arranjar. Né? Só que você anota lá e fala assim, olha, bom, você já começou. Quando você já anota e fala que eu vou fazer, e fala, agora quais são os próximos passos? Eu não tenho dinheiro, mas eu conheço uma pessoa que tem, ou eu conheço uma pessoa que conhece outra que tem. Talvez eu não tenha audiência, que foi lá o objetivo nosso de ter a parceria com o influenciador. Hoje eu tenho bastante audiência, hoje todo mundo me conhece basicamente. Agora assim, pelo menos no nosso mercado aqui, quase todo mundo me conhece, sabe quem sou eu, né? Me vê, me chama, então grandes players do mercado, né? Então isso é muito legal. Agora, e aí, o que a gente pode fazer com isso? Por exemplo, você vê, olha, o que eu investi no Instagram? 15 mil reais? É muito dinheiro? Se a gente o que você faz com 15 mil reais, sabe, hoje? Né? Você não compra um carro. Exatamente. Hoje você faz uma moto, talvez, dependendo do modelo, né? Que você compra uma moto. Então, assim, foi o que eu investi no Instagram para ficar com a relevância que eu tô hoje. É óbvio que não foi só isso. O principal, foi seu início, né? O principal ativo que a gente tem, que é o nosso tempo, foi isso que eu dediquei ali pro Instagram também. E dediquei esse tempo também para fazer a parceria com o Duda, né? E aí dali, né, é natural. Só que assim, ele também, ele tem um perfil que, se ele vê que tipo, uma pessoa interesseira, ele não fica perto. Ele não fica perto. É assim, o nosso perfil, a gente tem um propósito muito parecido. A gente sai desde, às vezes, pra gente almoçar num pastel de feira, sabe? Eu e ele. Sabe que você paga, sei lá, 15 reais no pastel, sabe? Até vai num restaurante e você paga, sei lá, 500 reais por pessoa, sabe? Às vezes, dependendo. Agora, mas por quê? Porque não é o dinheiro tanto faz, a gente tem, mas pode também ir lá, tem as nossas origens, né? E a gente gosta pra caramba. O que gosta, né, Romualdo? É igual a gente que é mineiro, você acha que a gente vai deixar de comer um pão de queijo, pastel, com caldo de cana? Uma feijoada. Feijão tropeiro. É bom demais. Feijão tropeiro, bom demais. Não é restaurante de luxo que chega aos pés das nossas raízes, a gente gosta, né? Então a gente não pode perder isso porque tem um recurso financeiro, né? É a sua raiz, é igual você disse. Mas muito bacana essa história. E quando eu chamei, né, gente, o Romualdo pra vir aqui, eu não sabia que ele era, né, eu fiquei sabendo agora que ele é sócio do Primo Rico. Eu me interessei... Pobre. Que também não tá pobre mais, mas mas é Primo Pobre. Se o Duda estiver vendo, será que eu consigo trazer ele nesse podcast, hein? Agora eu fiquei até, quem sabe, né? Quem sabe, agora a gente tem um caminho, né? O Duda, ele vai muito podcast. Muito podcast. Só que assim, tem que só ver a agenda, que a agenda dele é complexa, né? É muito difícil assim, a agenda dele, mas é tentar. O não você já tem. Não, já tem, ó. Duda, eu tô te fazendo esse convite ao vivo. Nós teremos uma honra de trazer aqui, principalmente porque eu tenho um fã de carteirinha seu aqui de verdade, aqui, ó. Tem que comprovar as curtidas lá no YouTube desde muito tempo. E eu ficava criticando. Depois eu vi que ele realmente é uma pessoa super inteligente, inclusive nos ajudou com essa questão aí do financiamento. Nossa, a gente viu os vídeos dele, mas que o convite pro Primo Pobre, né? Que eu fui muito fã do Primo Rico, na verdade, só até hoje tem livro até autografado dele. Fã que eu digo assim, são pessoas que eu admiro. Inspira, na verdade, o Primo Rico, ele tem eu disse que eu ainda vou ter a oportunidade de olhar no olho dele e falar o que ele fez na minha vida. Porque na época que eu conheci, comprei a mentoria, eu não tinha R$1. Nós estávamos totalmente atolados em dívida, que eu tinha perdido o meu emprego. Eu trabalhava numa empresa, eu ganhava muito bem, um salário assim que deu um impacto muito financeiro na nossa vida, eu não era empreendedora ainda, e a gente atolou em dívidas, né? Falei, como é que eu vou fazer pra sair disso? E a gente ali vivendo ali com um bebê pequeno de 1 ano e meio. E eu comprei a mentoria dele, assim, no risco mesmo. Falei, eu quero sair desse lugar, não aceito ficar aqui. Eu estudei 10 anos da minha vida, e foi na época da Lava Jato. Eu trabalhava muito para essas empresas, Petrobras, então não tinha mais mercado. Eu enviava currículo, nem um ok eu recebia. Eu acho que eu mandei mais de 150 currículos. Foi nessa época que a Coimbra nasceu, inclusive. Que legal. Na época da crise, que eu não tinha R$1, eu falei,
porque não dá pra esperar o emprego cair do céu, não. Eu vou dar um jeito de fazer dinheiro. E foi essa época que a Coimbra nasceu. Foi após 8 meses desempregada. Eu nunca tinha ficado desempregada. Trabalho desde os meus 14 anos. Foi a primeira vez e foi a melhor coisa, assim, o desemprego abençoado, porque se não fosse ele, eu não tinha metido o pé no empreendedorismo, né? Então, nessa época, eu comprei essa mentoria do Thiago Nigro, e eu estudei, eu fazia todos os desafios, ele botava uns treinos muito doidos pra gente fazer, ficar fazendo uns vídeos lá, e todo mundo ficava rindo de mim, eu fazia tudo, eu falava assim, eu vou conseguir sair desse buraco, e a gente conseguiu, a gente deu a volta por cima, a Coimbra nasceu, a Coimbra nos gerou muita oportunidade, né, a gente conseguiu quitar todas as nossas dívidas, então assim, eu tenho uma, como se diz, Gratidão. Uma gratidão muito grande, isso. eu queria um dia ter essa oportunidade, sabe, de olhar no olho dele e falar assim, olha, você realmente mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a história da minha família, porque foi sua mentoria que fez essa transformação na minha mente. Hoje eu sou apaixonada com finanças, eu leio o livro, eu até acabei de ler o Segredos da Mente Milionária, tô no Pai Rico, Pai Pobre, então assim, Kiyosaki, o Charles Hacker, o outro, né, é muito bom. Eu adorei esse livro, é igual a Bíblia, tem que ficar na cabeceira da cama, o Segredos da Mente Milionária, muito lindo, foram os muito dois bom. primeiros livros que eu li, né, li querendo ler, né. Eu também li querendo ler. Lá na época da faculdade, um amigo meu chegou e falou assim, a gente tava batendo um papo, e ele falou, Romualdo, pô, mas então você viu isso aí que um pai rico, pai pobre, eu vi isso aqui no Segredo da Mente Milionária? Eu falei, não, eu nem gosto de ler, cara. Ele falou, lê uma hora que você vai gostar. Aí, peguei, comprei esses 2 livros, li os 2 e depois, nossa, foram, sei lá, 300 livros depois, 350 livros. Foi o start. Depois, né? Mas eles Legal. abrem a cabeça e eu não sei se você também tinha isso, né? Só pra fechar essa parte. Nós somos da exatas, né? Você tem engenheiro civil também, não é isso? Civil. Então, assim, eu sempre tive, né? A gente já fala profeticamente, tive uma dificuldade de ler. Então, eu tinha uma briga com o livro. Então, assim, foi uma destravada da minha mente mesmo de começar a ler, sabe? Então, por isso que eu demorei tanto pra ler esse livro. Então, assim, eu fiquei apaixonada e pra mim é igual uma Bíblia. Vai ficar na minha cabeceira de canto, tanto que no final dele manda você ler ele de novo, né? Manda você ler todo. Ele tá falando de ser ler todo mês, ou enfim, várias vezes no ano. Então, assim, eu jamais seria interessada em finanças, ia ter interesse em ficar em investimento, porque eu não vim de uma família que tem isso, que tem cultura de investimento, de empreendedor. Sou a única empreendedora da minha família. Sou a única engenheira da minha família. Não tenho ninguém que foi, nem pedreiro, servente, nem nada. A família não tem nada, nem rastro mas eu disso. Da Eu sou a construção. primeira e única. E foi, assim, muita coisa. O Thiago Nigro me ajudou. Você consegue, Thaís, falar com ele. Vou assim, conseguir, tudo- com certeza. tudo- dia esse dia vai chegar. Não, você consegue falar hoje se quiser, ué. Assim, o que você faz? Como você falaria com ele? Esse depoimento que você acabou de dar aqui, se você faz esse depoimento no Reels, marca ele, você vai ver que ele vai pegar e vai olhar esse depoimento e falar que eu queria um dia ter a oportunidade. Se bobear, ele marca uma videoconferência às vezes com você. Então, assim, porque é um depoimento verdadeiro, né, de uma pessoa que mudou a vida, é assim, só depende, assim, é que às vezes, o que você não pode deixar na sua cabeça é que, assim, é inalcançável. Não. Vou dar exemplo, meu sócio Nakamura, né, o Nakamura, não sei se você conhece ele. Conheço ele, Não, ele é o ex-fundador Ele foi o terceira do linha. iFood? Foi a terceira leva de sócios do iFood. Ele foi o que fez o iFood ficar gigante, né? Foi um dos que fez o iFood ficar gigante, né? Ele teve a primeira leva de sócios que cortou mato. A segunda leva, que foi aquela que estava querendo fazer crescer, mas perdia muito dinheiro, né? O Naka veio na terceira leva, que foi a leva que pegou o iFood quebrado e levou de 3 milhões de prejuízo por mês para 2 bilhões e meio de faturamento no ano, né? Então, assim, e aí com 200 milhões de caixa, né? Então, assim, virou a empresa gigantesca que é hoje naquele momento, né? Então, enfim, mas o Naka, ele fala muito de uma coisa, por exemplo, você tá falando do Thiago Nigro, que é um cara que é conhecido aqui no Brasil. E até fora, né? Um pouco fora, mas é conhecido bastante aqui no Brasil, vamos falar, sei lá, com 7, 8 milhões de seguidores e tal. Então, o que você falaria, por exemplo, se você falar que você queria ser sócio da NASA? Quem conhece a NASA? Talvez o mundo inteiro. O mundo inteiro. Aí é bilhões, não é caso de milhões de pessoas, são bilhões de pessoas que conhecem a NASA, né? Sim. Conhecem a NASA, então, enfim. E o Naka é sócio da NASA hoje. Então, assim, era um objetivo que ele tinha de vida também lá pra trás, hoje tem outros objetivos, mas ser sócio da NASA. O objetivo de ser sócio Só da que NASA é muito particular isso, né? Aí, como que você vira sócio da NASA? Então, você pode fazer uma coisa, que é uma mentoria que o Naka deu já pra mim, eu sou sócio dele hoje, né? Mas olha só que legal. Você tem 2 formas de fazer. Uma, que é o que você tá falando agora, do Thiago Nigro. Um dia eu vou chegar nele, vou conversar com ele um dia, talvez um dia eu vou chegar nele. Por quê? O que você está observando aqui? Qual que é o seu objetivo que você tem aqui? Talvez falar com o Thiago Nigro. Agora, o que você, Thaís, está pensando de forma talvez não intencional, mas é isso que está passando às vezes na sua cabeça,
com os recursos que eu tenho hoje, com os contatos que eu tenho hoje, com a trajetória que eu tenho hoje, como que eu chego aqui no Thiago Nigro para falar com ele? Imagina só, como você chega para ser sócio da NASA com recursos, que recursos você tem que ter? Você não imagina você o tem que ser recurso. multibilionário para você poder falar, ó, eu coloco uma grana violenta e viro sócio. Então, esse é um recurso, convenhamos que é muito difícil de você chegar. Nossa. Tá bom. Agora sim, olha só, o outro objetivo, que foi o que o Naka fez e o que é a lição que fica aqui. O objetivo nesse caso do Naka, por exemplo, era ser sócio da NASA. Pronto, tá ali. Agora, o que ele fez? Aí ele começou a trabalhar numa empresa, pegou uma empresa lá, virou parceiro dessa empresa, né? Que ela prestava serviço pra NASA. E aí um dia ele conversou com o astronauta-chefe da NASA, né? E falou, eu quero ser sócio da NASA, como que eu faço pra acontecer isso? E aí o Charles, né, que é o astronauta-chefe lá da NASA, ele falou assim, ó, eu quero falar com o Marcos Pontes, que era o astronauta brasileiro, né? Que na época ele era ministro aqui do Brasil, né? Aí ele falou, quero falar com o Marcos Pontes. Aí o Naka falou assim, tá bom, então tá fácil. Eu só preciso falar com o Marcos Pontes, colocar ele pra falar com o Charles. Só fazer a ponte, né? Só isso, né? Só isso. Tipo assim, o ministro do país, né, fazer. Mas tudo bem, ficou mais fácil, porque não é dinheiro. Contato, né? Aí o que acontece? O Naka não tinha contato com ele, mas todo mundo, todos nós, estamos a 6 pontos de contato de qualquer pessoa no planeta. Isso foi uma pesquisa lá, foi feita lá pra trás. Qualquer pessoa no planeta, a gente tá 6 pontos de contato. Então o Naka falou assim, beleza, agora eu preciso chegar no ministro. Como que eu chego? Aí tinha um amigo dele que conhecia uma secretária do ministro. E aí falou com ela, falou, impossível você falar com ele e tal, mas ó, vamos tentar aqui e tal. Aí tentou falar com ele, conseguiu falar uma conversa, ele tava lá na Ásia, né? Ele falou, ó, vou ver um dia pra voltar aí pro Brasil, quando voltar eu vejo, a gente pode, mas... só que como que é a storytelling, né? A NASA quer falar com você. Aí já muda. Você entendeu? Nossa. Eu tenho contato da NASA, a NASA quer falar com você entendeu? Olha como muda a figura. Sim. Como muda a figura. Então assim, quando você pega, aí assim, é só você saber contar a história certa. Sim, a então, narrativa, né? A narrativa. E aí dali, ele... quando foi essa reunião, peraí, a NASA quer falar com o ministro do Brasil, gigante. Foi uma reunião, não foi uma pessoa só que estava na reunião, mais de 30 pessoas gigantescas, de cargos gigantes aqui do Brasil, e aí pronto, conversa feita, a sociedade foi feita, sem, basicamente, recurso financeiro. Então assim, você tá vendo, tipo assim, e como que você conseguiria falar com o Thiago Nigro hoje? Faz um post falando, nossa, pessoal, Thiago, hoje eu falei de você aqui no podcast, nossa, falei da minha história, a história foi essa, eu tava quebrada de dívida, não tinha nada de dinheiro, eu tava quebrada, saí da empresa, ganhava bem, mas aí fiquei sem, criei minha empresa por você. Você foi um cara que mudou a vida minha e da minha família. E aí, você marca ele, aí beleza, talvez hoje ele não veja, mas talvez amanhã, mas ele vê, viu? Não, um dia ou não, ele próximo, vê, né? ele pegou um post meu, ele viu. E aí, só que não foi pro outro lado. Não sei se vocês viram esse post no meu perfil. Vi sim. Até ele comentou. O primo pobre, o Duda, comentou também, não foi? Nesse não, ele não comentou nesse aí não, ele comentou no outro. Mas esse aí que deu rolo aí, aí tipo assim, o Thiago ficou bravo comigo. Você colocou o negócio da compra da casa dele, não foi? Mas eu coloquei num bom sentido. Não era falando mal dele não aí. Era falando assim, ó, esse Thiago aqui só queria morar de aluguel. Esse Thiago comprou uma casa de 40 milhões, mas o outro, ele todo barbudão, todo meio estranho, e o outro ele mais arrumado. Ele comentou. E aí, eu lembro que ele comentou. Não, ele falou mal de mim. Aí falou que eu sou mau caráter, que não sei o que lá. Só que aí o que acontece? Aí foi ele falando isso e milhares de pessoas falando do contrário, né? Aí falando que, você falava que não era pra ter casa, e aí entrava pro outro lado também. Porque a narrativa dele era não ter casa própria e o Duda sempre falou de casa própria também, sempre falei de casa própria. Mas enfim, você tá vendo, tipo assim... Não entendi. Com um post, só que foi pro outro lado, eu alcancei ele também. Já peguei o seu insight. Já alcancei, ó. Que nem, pra você ter ideia. Peguei esse insight lá que me segue lá. O Arthur Zanetti, sabe, das Zagola, me segue. Sim. O Thiago, goleiro lá da seleção de futebol de salão, que acabou de apresentar, me segue. O Mário Jardel, que é aquele jogador antigo lá, das antigas do Grêmio lá, me segue também. Centroavante. Aí você pega, tem muita gente, o Ale Laffer da Vitacom me segue, né? Tem muita gente grande que segue. Assim, olha só. O que eu fiz? O objetivo mas meu objetivo não era falar com o Thiago Nigro específico. Sim. Meu objetivo era ser relevante no meu mercado. Se você colocar como objetivo também, por exemplo, esse objetivo você consegue. Sim. Marca. Aí você vai, pessoal, aí você fala assim pros seus seguidores, pessoal, comenta aqui o @ do Thiago Nigro, comenta aqui pra ele ver isso aqui. O que vai acontecer? No perfil dele, não é normal alguém tá fazendo um post desse e pedir pra ele marcar ele um montão de vezes. No perfil dele,
vai ter uma galera lá marcando. Uma galera marcando. Curiosidade Aí ele fala assim, nele, né? quem que é essa Thaís aqui? O que ela tá falando aqui? Aí quando ele clicar, ele vai ver que você tá dando um depoimento legal. Se bobear, ele até posta você nos stories dele, você pega, tipo, milhares de seguidores por causa de um vídeo desse, entendeu? Tipo assim, só que é intencional. Intencionalidade. Intencional. Olha só, né, como que é importante essas... eu falo assim, que a conexão certa, né, as pessoas certas te levam em um lugar que diploma e nem dinheiro nem nada te levaria, né? Eu falo porque é algo que realmente está aqui dentro muitos anos, desde 2018, né? Veio a crise, a pandemia, aquela coisa toda. Eu falei, um dia, assim, eu tenho muita determinação. Então, isso é uma coisa que está escrito no meu caderno, que eu ainda vou sentar numa mesa e olhar no olho dele e falar. Mas eu olhava isso como uma coisa muito distante, que é o que você acabou de falar. A gente acha que é impossível. Que ainda não poderia ainda, né? Nossa, ele tá muito longe de mim. Mas agora, com tudo que você disse aqui, né? Pra você ver a gente ao vivo, eu acabei de receber uma insight vamos dizer assim, de todos os tempos, né? da minha vida aqui. E que realmente faz todo sentido. Eu não tenho nenhuma vergonha de gravar. Nós estamos aqui ao vivo. Todo dia eu coloco minha cara no Instagram, sem nenhum problema pra mim, né? De virar uma câmera e fazer um vídeo. E marcar ele, mas eu nunca pensei isso. Então, aí você faz uma vez. Nunca passa isso na cabeça. Se ele não vier essa vez, não der resultado agora, faz daqui um mês. Não fica irritado, sabe? Porque o cara tem milhões de pessoas que seguem ele. Mas é justamente por isso vai chegar um momento que ele vai ver. Né? Quando chegar o momento que ele ver, ele fala assim, que ele vê ali e fala assim, nossa, que legal esse depoimento da Thaís. Eu quero porque assim... Talvez ele nunca nem recebeu um depoimento vou dar exemplo. O Duda, quando ele gravou o podcast com o Thiago pela primeira vez, o Duda devia ter lá uns 400, 500 mil seguidores, alguma coisa disso. Não devia ter 1 milhão ainda. Hoje ele tem mais de 7 milhões. Ele ganhou o prêmio Best do maior influenciador de finanças do país, de melhor influenciador de finanças do país. O cara é muito fera. Hoje ele... Agora, naquele momento, ele não tinha esse contato. Não tinha contato de levar, por exemplo, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal me segue também no perfil. Aí não tinha contato de levar uns caras desses assim no podcast dele. Hoje ele tem, né? Hoje ele tá grande também. Mas naquele momento que ele não tinha, ele mandou uma mensagem brincando com o Thiago. Porque ficou lá primo rico, né? Primo pobre, né? Pobre. Aí o pessoal... os advogados do Thiago entraram em contato com ele. Imagina. E aí dali, porque o logo ficou muito parecido, ficou igual, na verdade, só que era um PR e o outro ficou PP igualzinho, né? Até a logo. A logo ficou igualzinho. Aí os advogados falaram, não é por aí, né? E aí o Duda mandou uma mensagem pro Thiago. Era tipo, sei lá, um meio-dia mais ou menos, né? O Duda mandou essa mensagem pro Thiago. Falou, ele não vai ver nada. O Thiago falou assim, quer gravar um podcast comigo, então? Vem aqui. Aí o Duda, quando? O que você tem pra fazer 2 horas da tarde? O Duda não era tão conhecido como é hoje, né? Não tem nada. Aí ele, então vem aqui. Aí o Duda foi na hora, lá, conversar com o Thiago. Tipo assim, foi uma mensagem que ele mandou e vamos falar, com, sei lá, eu acho que talvez o Duda devia ter uns 400 mil seguidores ali por ali na época, né? No Instagram ele não tinha isso, porque o Instagram, quando eu conheci ele um ano e pouco atrás, hoje ele tem 3 milhões no Instagram, mas ele tinha um ano e pouco atrás, ele tinha 300 mil seguidores no Instagram, né? E o Thiago pegou e respondeu. Por 300 mil seguidores, eu tenho 300 e poucos mil seguidores, você entendeu? Tipo assim, então, e não é nada de... É que às vezes assim, às vezes a gente tá tão dentro do que a gente tá fazendo, que a gente nem percebe o tamanho que fica as coisas, né? Sim. Eu só fui perceber o tamanho que tava ficando no meu perfil, que a relevância que tinha, quando... Lembra aquela lista que eu falei de 117 pessoas? Quando eu fui fazer meu evento, a lista tá lá. Eu falei, agora esses caras já sabem quem sou eu. Boa parte deles sabe quem sou eu. Fiz agora em novembro, no meu evento, né? Jornada da Incorporação. Aí eu falei, eu vou chamar de 12 em 12, que um deles topa. De cada 12, um topa. Beleza, vem palestrar. Os primeiros 12 que eu chamei, 11 falaram, tô dentro. Tô dentro. Aí depois eu chamei, pra você ter ideia, foram 44 palestrantes lá no meu evento, né? Entre panelistas, né, e palestrantes. Sim. E tudo gente grande que assim, você fala, nossa, como que você juntou tanta gente assim? Talvez porque outras pessoas não tentou fazer isso que eu fiz. Exatamente. Aí tinha Jamil, mas Jamil foi por videoconferência, mas Jamil fantástico. Caio Lobo, né, o incorporador. Aí depois o Bruno Lessa do portal VGV. Aí tinha o Rafael Weiner do Engenheiros do Zero. Tinha o Vitor do Leilão com Vitor. Olha, a galera que foi lá... Na verdade, a diferença de quem tem resultado, quem não tem é ação, né? É o que você tá fazendo, né? Então... O não você já tem, Thaís. Não. Você tem, e assim, pessoal, todo mundo que tá ali olhando, falando assim, olha, nossa, mas é porque o Romualdo agora tem 300 mil seguidores. Eu já tinha 0 seguidor 1 ano e meio atrás, pessoal. A Thaís pensou que eu tinha, sei lá, dos 10 anos de 10 anos de Instagram já. Tem um ano e meio só. É possível, gente, eu tô seguindo ele, eu sempre, toda hora aparece ele no meu Instagram. Pra mim, já tinha muito tempo, e 1 ano, né? 1 ano e pouco. E assim, é um crescimento muito pouquíssimo investimento. incrível, viu?
Com Se pouquíssimo você investimento. imaginar 15 mil é muito O pouco ROI que deu, investimento. pra falar a verdade, o que eu investi, porque voltou, nossa, não dá nem pra E eu calcular te falar o ROI que que deu. eu vi muitos posts seus lá de chamar. Falei, deixa eu ver o que ele fala, se realmente tem a ver com o que eu quero, do meu propósito, né, do podcast. Aí eu vi um monte de vídeo assim, eu falei, gente, que legal. E depois começou a aparecer você e outras pessoas que eu também Sério? acho legal, né? É. São pessoas que são de relevância São pra mim. relevantes. Porque aqui no podcast a gente tenta fazer isso. E na verdade, tudo isso que você tá falando, eu não sei por que eu não fiz, porque eu já faço isso, né? O meu podcast, a maioria das pessoas que vieram são pessoas muito grandes, pessoas bacanas como você, né, no relevantes. mercado. E eu simplesmente chamei lá no Instagram, igual eu fiz com você, olha, eu admiro muito seu trabalho e tal, te sigo, gosto, tal. Alguns outros eu tenho até... a gente acha que parece que tem intimidade, que a pessoa de tanto que a gente segue ela e vê as Tanto coisas... que vê, né, no que Instagram. parece que a gente conhece a vida dela inteira. E alguns eu falei um pouco mais diferente, por ter um pouco mais com essa afinidade de conhecer, de acompanhar mais tempo, igual o do Matheus mesmo. Matheus foi na minha obra, né? O Matheus foi em 2 obras nossas, então foi um relacionamento diferente. E aí acabou que... Olha quantas pessoas já passaram aqui, né? Já passaram praticamente uns 10 engenheiros muito importantes e conhecidos no mercado aí, tudo porque eu só fui lá no Instagram e falei, oi, vem no meu podcast. Eu tenho um podcast aqui em Belo Horizonte e a maioria deles, quando eu fiz o primeiro convite, o meu coração ficou acelerado. Falei, nossa, esse povo vai aceitar não, gente. Eles nem sabem quem é Thaís Coimbra, eles não conhecem essa pessoa. E aí, pra minha surpresa, opa, não, que dia? Vamos marcar assim. E isso é o resultado do quê? De apenas uma pergunta, é o que você falou. Então, eu não sei por que Ou ainda... apenas o fazer, Eu né? não fiz isso com o Thiago Lee. O Naka virou meu sócio como? Foi assim, eu peguei assim, eu cheguei... Chegou lá e chamou. Quando eu coloquei lá que eu tinha meu evento, aí eu falei assim, vou mandar pra ele lá que eu tenho evento. Sabe o que eu tinha naquele dia? No dia que eu mandei mensagem pra ele e pras outras pessoas também, eu tinha só uma data. Não tinha mais nada. Não tinha espaço. Era uma data e um não sabia sonho. não sabia quem Nem como ia. fazer, né? Não, eu cheguei assim, era... Lógico, já tinha bastante seguidor ali, né? Mas já tinha 200 mil seguidores mais ou menos, né? Cheguei com a minha esposa, tava num domingo assim de manhã, tava em casa, tomando café da manhã, eu falei, eu vou criar um evento. Ela, como assim um evento? Eu vou criar um evento. Ela, quando vai ser? Falei, deixa eu ver aqui na agenda. Aí só que assim, era semana, toda semana eu tava palestrando. Agora eu cortei bastante porque foi cansativo. Toma tempo. A família também que eu tenho 2 filhos, um que nasceu agora há pouco, né? Tem outro que tem 8 anos, mas o outro tem 10 meses, né? Então, Nossa, pra um ficar bebezinho. perto, o bebezinho em casa. Então assim, daí, mas eu palestrei em vários eventos, né? Então eu falei assim, quando eu fui olhar, a única data que eu tinha era 16/11, depois do dia 15, que é feriado, né? Uhum. Ela, mas ninguém vai ir. Eu falei, eu vou fazer um evento pra 20 pessoas, pô. Que é pouca gente que vai ir. Eu vou chamar uma galera aqui, mas sei lá, 2, 3 topa palestrar e pronto. Aí, quando eu coloquei, mas só que eu coloquei, eu vou travar a data para meus amigos não marcar um evento nessa data. Eles não vão saber que é pequeno o evento que eu quero fazer, mas vou travar a data. Mas acabou não ficando tão pequeno o evento. Uhum. Por quê? Quando eu coloquei a data e coloquei no ar Save the Date, 16/11, centenas de pessoas entraram em contato comigo. Não, eu quero participar, eu quero não sei o que lá. Aí, beleza. Aí eu vi Era pra ser gente 20? grande, inclusive. Não, gente grande Quantas mandando. pessoas, afinal, nesse Foi evento? 230 pessoas. Era 20 pessoas. Era 20. E foi o primeiro evento. Eu não sabia fazer um evento. Aí eu peguei, né? Aí eu peguei e falei assim: não, tá bom. Agora eu já sou dono de evento, porque eu já tenho a data. Já Aí, tem o principal. O que eu né? fiz? Na cara dura mesmo. Peguei e mandei lá pro Naka lá e pros outras pessoas também, mas mandei pro Naka específico. Na verdade, a mesma mensagem, né? Mandei assim, ó. Mandei. Aí eu só mudava o nome, né? Eu falei, e aí, Naka, topa palestrar no meu evento? Aí, a data. Aí eu falei, não vai responder. Aí mandei pra um monte de gente, também não vai responder. Aí ele mandou logo uma sequência, ele falou... A gente sempre acha que não vai responder. Aí ele né? chegou, né? Mas eu tinha 200 mil, ele tinha 10 mil seguidores, né? Então aí já é diferente. Aí ele pegou assim... Ele viu uma aí oportunidade ele falou também. assim... Ele falou, fala Romualdo, tudo bem? Eu tava pensando em você, quero que você venha aqui numa empresa minha pra gente bater um papo. Aí, quando eu cheguei no dia, que a gente foi pra bater um papo lá na empresa dele, né? Num dos escritórios dele, tem 25 escritórios. Aí, foi um dos escritórios dele, né? Eu cheguei lá, aí ele falou assim, o que você faz? Tal, conversou. Aí chegou um momento que ele falou assim, quero ser seu sócio. Eu falei, então bora, eu já assino esse negócio já. É a mesma coisa com o Marcelo. Aí ele falou, 70 pra mim, 30 pra ele. Eu falei, puxa, assina agora. Aí ele fez depois um MOA, a gente assinou e pronto. Ok. Mas naquele mesmo momento, eu falei, mas você ainda não falou se você ia palestrar no meu evento. Porque você me chamou aqui... Você é meu sócio, mas não fala ainda. Você quer ser meu sócio, mas não quer palestrar no meu evento? Ele falou, não, mas eu tenho que ver a data. Eu falei assim, Aí eu peguei, né, falei, 16/11, né? Ele nem olhou no celular. Aí ele falou, eu acho que eu posso. Quando ele falou, eu acho que eu posso, sabe o que eu fiz? Eu peguei assim, virei um story e falei assim,
Fala, pessoal, ó, tô com o Denis Nakamura, um dos sócios do iFood, o cara que fez o iFood ficar gigante, e ele já confirmou que vai ser palestrante do evento. Virei pra ele assim, aí ele meio sem graça assim... Ó, pessoal, segue lá o evento, eu vou estar lá também, né? Aí depois, quando desligou a câmera, eu peguei e já postei. Pra não ter... Já não tem como fugir. Sabe o que aconteceu? Ele pegou, ele olhou no celular dele, ele tinha aqui em Buenos Aires da data. Nossa. Aí ele, nossa, eu vou ter em Buenos Aires. Eu falei, Naco, se vira, você falou que vai participar, cara. Agora se vira. Aí ele, como assim se vira? Foi a primeira vez que eu vi ele pra você ver pessoalmente, assim, conversei com ele pessoalmente, primeira vez. Falei, se vira. Aí ele, não, como que você se vira? Eu falei, cara, faz por videoconferência. E foi o que aconteceu no meu evento, ele fez por videoconferência. Ah, ele não estava presencial. Não, mas porque ele podia. Não, Ele tava em Buenos alugou Aires. um estúdio bonito pra caramba pra fazer a videoconferência, pra mandar pra fazer o vídeo com a galera. É assim, olha só. O que uma ação, né? Mas eu tomei ação. É. Quantas pessoas fariam o que eu fiz ali? Ah, talvez na hora muito pouco. eu tô do lado do cara e coloco ele numa saia Já justa. botou ele numa pressão em cima dele. Que esse moleque tá fazendo aqui, né? Não, mas legal demais. E olha só quantos insights que a gente pegou aqui nessa conversa, né? E a gente nem Justamente. aprofundou muito no mercado imobiliário, mas só disso aqui você já sai uma incorporação, você já consegue os contatos que você precisa. A dica mais, acho que assim, o mais difícil é realmente a gente ter, né, entre estar no A e passar pro B, né? E conseguir enxergar que todo mundo tem as mesmas oportunidades, só que as pessoas, umas são tá ali na zona de conforto, não quer sair dali, as outras querem, né? Então, para incorporar, que é o assunto aqui da nossa mesa hoje, eu acho que tudo que você disse se aplica, né? Tudo que você disse se aplica à incorporação. Às vezes a pessoa vê como um negócio tão distante, porque toda vez que a gente fala de corporação, pelo menos eu só ouço falar de 1 milhão, 30, 40, 100, 200. Falei, gente, incorporação é um negócio muito grandioso, né? O negócio tá muito, assim, acima do que... Será que eu consigo? Aí um dia que alguém especialista sentou numa mesa e me explicou o que era, porque hoje eu entendo, né, assim, o que é incorporação, aí que eu fui abrir meus olhos. Falei, gente, é só questão de você até pesquisar, porque parece que tá tão distante, né? E não é tão distante, foi Não. até por isso que... Tudo que a gente falou aqui, Thaís, você consegue aplicar para incorporação. Principalmente a incorporação, você tem alguns pilares que são os mais importantes ali. Mas você vai ver que tem tudo a ver com a conversa que a gente fez aqui para trás. Sim. Primeiro é relacionamento. Você precisa de investidor. E assim, olha, você vai ter ali, ó. Primeiro ponto, na verdade, né? Conhecimento. Que é o que você fala assim, olha, poxa, mas eu faço construção. E aí, o que seria uma incorporação? Aí, lógico, que você vai ter lá, desde você originar um negócio, fazer uma formatação de uma área, aí desenvolver aquele empreendimento, né? E seguindo os passos, executar a obra, até o pós-obra lá para frente, né? Enfim. Então, quando você... o primeiro ponto para você desenvolver uma incorporação é conhecimento. Conhecimento não vai ser tão simples de você adquirir, mas hoje, muito diferente do meu tempo lá para trás, ou de mais tempo ainda para trás, era muito difícil você ter esse conteúdo, principalmente gratuito na internet. Você tem hoje muito fácil. Hoje tem Agora, muito. tem É natural que depois você tenha até um nível que você acha de conteúdo gratuito. Depois você precisa aprofundar um pouco Sim. mais. Mas assim, ó, que nem até um dos meus mentorados falou, Romualdo, cara, tudo que a gente fez, o mais importante, o conhecimento é muito legal, tem um conhecimento profundo e tal, mas nem é esse o mais importante. O mais importante é os relacionamentos que a gente está fazendo aqui. Por quê? Porque depois, um próximo passo, você já adquiriu aquele conhecimento inicial. Como você desenvolver esse negócio, entende o mercado, que hoje o mercado, parece que não, mas a barreira de entrada do mercado, olha, eu vou te falar, que não é tão grande assim. Você tem grandes incorporadoras, mas você vai fazer bilhão por ano, assim, dezenas de bilhão por ano? Talvez não. E nem sei se é um objetivo nem meu, para falar a verdade. Mas assim, se você fizer na casa das dezenas de milhão, que é pequenininho, é uma incorporadora pequenininha, ela vai fazer 30, 40, 100 milhões por ano. Muito bem. Então, assim, você já vai estar muito bem, porque você vai lucrar 10, 15, 20 milhões às vezes por ano, quando você tiver um pipe de lançamentos. Tem até uma pergunta dessa aqui que tá falando, né? Como que os pequenos incorporadores podem competir com os grandes, né? Para se destacar no mercado. Exatamente. Ó, esses pontos que eu tô falando para você. Conhecimento. Primeiro ponto, conhecimento. Segundo ponto, olha só, olha como que é fácil você concorrer, teoricamente, com um grande. Aí você fala, nossa, peraí, como assim você concorrer com um grande é fácil? O que o grande tem que você não tem? Aí, vamos lá. Estrutura. Tá. Estrutura. Você ter estrutura é bom ou ruim? O lado bom deles é que eles têm estrutura. E o lado ruim deles é que eles têm estrutura. Eles têm que manter a estrutura. Não, olha só. O lado bom deles é que ele tem estrutura. O lado ruim é que ele tem estrutura. Por que o lado ruim é que ele tem estrutura? Pra Thaís, uma obra de 30 milhões talvez faz sentido.
Porque ela vai lucrar seus 4 milhões, 5 milhões, isso pra você é bom. Para uma incorporadora grande, isso daí não vai nem arranhar a folha de pagamento que ele tem. O custo que ele tem. O custo fixo de gente boa que ele tem ali. Ou seja, se aparecer um terreno que ele tá do lado de uma área que, por exemplo, ninguém vende. Você tem uma área que sobrou ali 1.000 metros quadrados. A incorporadora grande não vai querer essa área. Porque é pequena para ela. Porque aquele outro vizinho não vende. Não vende de forma alguma, não tem jeito de comprar. Então, como não tem jeito de comprar, travou o quarteirão, ela não vai comprar os outros, porque ela precisa formatar 3.500 metros quadrados, talvez de área, para ela fazer pelo menos um VGV de 150 milhões para fazer sentido ela mexer naquele produto. Mas para Thaís, não. Para Thaís, aqueles 1.000 metros, ela vai fazer assim uns 30 milhões, 40 talvez, depende do zonamento, até 100 milhões você faz. Sim. Às vezes até mais do que isso, depende do lugar mesmo, específico. Mas vamos falar assim, ó, sei lá, esses 30 milhões você faz um terreno pequeno. Então assim, olha como é fácil você concorrer com uma incorporadora grande. Só que você tem que ter conhecimento para fazer isso. Sim. Tem que saber que aquele terreno de fato é bom. Hoje a gente, para criar um terreno... tem os critérios, né? Tem várias coisas. Mas assim, vamos falar. Entre pegar o terreno, ele chegar na nossa mão, e a gente, lá em São Paulo, por exemplo, a gente entender se faz sentido ou não aquele terreno, né? O que todo mundo vai levar, sei lá, um cara com escritório pequeno como o nosso, né? Vai levar, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias, talvez um mês para avaliar. A gente leva 10 minutos para avaliar. E tem um software que a gente desenvolveu que em menos de 10 minutos a gente avalia um sistema, um terreno, um imóvel. Terreno, se ele faz sentido. A gente já avaliou uns 2 bilhões e pouco de negócios dentro do nosso software, para você ter ideia. Bom, bacana. Dali, mas o segundo passo, que é o que eu falei, o primeiro conhecimento, né? Segundo passo, terreno. Então, o terreno, olha só, a Thaís pode pegar um terreno de 1.000. A Exetec nem olha para um terreno de 1.000. Sim. Entendeu? Então, segundo passo. Terceiro passo, dinheiro. Recurso, funding. Né? Então, assim, o funding para você estruturar uma operação dessa de 30 milhões é um funding de 15 milhões. O investidor, 1,5 milhão mais ou menos, e o resto 13 milhões e meio de banco. Não é nada de outro planeta. O banco não é nada. 13 milhões não é nada pro banco. Sim. Pra gente, às vezes, é que quando você olha, dependendo da maior parte da audiência, vai estar olhando uma 30 milhões, 15 milhões, é muito dinheiro. Pro banco não é nada. Ele nem quer olhar, pra falar a verdade, para uns negócios desses dependendo. Aí você vai propor a produção da Caixa Federal. Se você fizer ali, no Minha Casa Minha Vida aqui. A pessoa fala, mas Minha Casa Minha Vida. Pessoal, por exemplo, lá em São Paulo, foram vendidos 103.494 imóveis nos últimos 12 meses. 84% desses imóveis foram até 45 metros quadrados. 84% desses imóveis. Então é quase tudo. Aí o que sobra desse quase tudo? Sobra um pouquinho do alto padrão e um pouco mais, lógico, do que do alto, mas bem menos do que o Minha Casa Minha Vida, do médio padrão, que tá tudo estrangulado. O pessoal tem filho na escola, tem lá carro, tem um padrão que, assim, a taxa de juros tá alta, a renda tá apertada e esse cara tá complicado. Por isso que também tá difícil pra ele. Tem até poucos lançamentos no médio padrão. Sim, o médio padrão tá Tem em crise, pouquíssimo né? padrão. Exato, porque assim, o alto padrão, quando chega a crise, o cara tem dinheiro no bolso, ele vai comprar à vista. Ele é quase intocável, né? O baixo padrão, quando chega a crise, o governo precisa colocar isso para movimentar. Sim. E aí quem paga a conta, esses aqui, ó, que estão no meio. É o que está no meio. Então assim, beleza. Então dinheiro é o outro pilar. E o último pilar, nessa nossa metodologia, o que a gente ensina pro pessoal, é o ecossistema. Porque quando você se porta como incorporador, fala assim, a Thaís é incorporadora. Quanto tempo leva para Thaís virar incorporadora? Olha, Thaís, assim, na boa. Dependendo com o ecossistema que você plugar, hoje mesmo você vira incorporadora. Hoje mesmo você vira incorporadora. Porque basicamente você se posicionou como incorporadora. E aí você plugou no ecossistema que traz terreno, que traz arquiteto, que traz jurídico, que traz financeiro, que traz venda, que traz marketing. Quando você junta esse ecossistema, você virou um incorporador. Basicamente o incorporador é como se fosse o maestro da orquestra. Né? Mas então isso não é tão fácil montar todo esse ecossistema, ter terreno, ter acesso. Para você de forma isolada, talvez não. Por exemplo, imagina só. Uma estrela, por maior que ela seja, ela nunca vai ser uma galáxia. Nunca. Nunca uma estrela, por maior que ela seja, vai ser uma galáxia. Agora, por exemplo, quando você pega uma galáxia, ela tem um potencial muito maior do que uma estrela sozinha. Sim. E isso é você ser incorporador. Você ser incorporador é você entender de mercado. Mas eu não entendo agora. Pesquisa. Você tem que estudar. Conteúdo tem gratuito para todo mundo. Atrás, né? Pesquisa. Aí você entende do mercado, entende como você cria uma tese, vindo do macro pro micro, entendendo, vem lá, qual o país que eu vou atender? Vou atender o Brasil porque eu moro aqui, eu conheço as legislações do Brasil, ou pelo menos sei ler a legislação do Brasil.
né? Beleza. Depois qual estado que eu vou escolher? Posso escolher Minas, posso escolher São Paulo. Vamos falar de São Paulo, por exemplo. Tem 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Agora eu vou escolher uma cidade no estado de São Paulo. Bom, eu posso escolher uma cidade, porventura, que concentra 9% do PIB do Brasil inteirinho. Tipo São Paulo. Beleza, mas São Paulo é como se fosse um país. Tanto que São Paulo hoje tem 12,2 milhões de habitantes, Portugal tem 10,8. São Paulo tem mais habitantes do que Portugal. E o PIB de São Paulo também é gigantesco, né? Aí você fala assim, beleza. Mas só que São Paulo é um país. Então eu tenho que escolher um bairro. Vou escolher um bairro, por exemplo, sei lá, Ipiranga. Tem 480 mil habitantes. 480 mil um bairro. Um bairro. Isso é uma cidade... Aliás, é uma cidade grande. Uma cidade grande. Pra você ter ideia, o meu perfil hoje, a gente tem 360 mil seguidores, 365 mil seguidores, né? Então, se eu fosse uma cidade, eu estaria entre as 70 maiores do Brasil. Tem 5.570 municípios no Brasil. Eu estaria entre os 70 maiores, entre os 0,0 alguma coisa por cento dos maiores municípios do Brasil. Então, aí você escolheu a tese, escolheu um bairro. Por que você escolheu esse bairro? Eu tô só citando, porque assim, beleza. A cidade de São Paulo, por exemplo, nos últimos 12 anos, do censo de 2010 a 2022, ela cresceu 1,7%. Basicamente ficou parada em tamanho de população. Mas o bairro, por exemplo, do Ipiranga cresceu 8,8%. O que acontece? Ele cresceu 5 vezes mais do que a cidade de São Paulo. Então, você criou uma tese, entendeu? Aí você entendeu aquela tese. Aí daí você vai procurar terrenos naquele bairro. Aí você vai procurar terrenos bem localizados. O que é um terreno bem localizado? Não é necessariamente o que está na porta do metrô. Porque talvez na porta do metrô as incorporadoras grandes estão querendo ele. É um bem localizado para a sua tese de mercado, para o que você, do seu tamanho, se encaixa ali naquela tese. E daí, você criando essa tese, fica relativamente simples, é óbvio, também, naturalmente. Já fiz muito disso. Aí quando você olha essa tese, ela fica fácil na minha cabeça. Mas, beleza, e para quem está começando? Para quem está começando, é só ele plugar perto de pessoas assim. Plugar perto de mim, plugar perto do Jamil, plugar perto da Carol, plugar perto de outras pessoas que tenha esse ecossistema em volta deles, né? Do formato que a gente tem hoje, que a gente é um hub de incorporação, né? Assim, do jeito que a gente tem, não tem nenhum fazendo igual que a gente tem. Que a gente leva terreno, a gente faz contato com investidores, a gente cria um business plan ali pro pessoal, a gente traz também todo esse ecossistema, nós estamos criando também toda uma estrutura ali por trás, né? Que as pessoas não... Isso não fica... Ninguém sabe no perfil que tá acontecendo. Você já incorporou aqui em BH? BH não. Não. Então, doutor ali que eu tô achando que nós vamos ter que ter uma conversa, então. É uma coisa, sabe, Thaís? A gente tá criando um clube para quê? Para criar pequenos incorporadores profissionais para atuarem nas suas regiões. Inclusive, por exemplo, nosso clube hoje, a gente está lá em São Paulo, está crescendo esse clube, e depois a gente vai levar ele para outras regiões. Por enquanto vai ter lá a região sudeste, que é São Paulo, mas depois vai pegar Rio, Minas, né? Para a gente ter pessoas também plugando aqui, para a gente mostrar essa metodologia, para que vocês possam implementar assim muito rápido. Aqui esse mercado ele é bem aquecido, né? Não sei em questão, por exemplo, de pesquisas, mas você pode andar aí, você vê toda hora um prédio sendo construído, né? Então aqui a incorporação ela é bem... porque também é a cidade grande, né? Vamos dizer assim, não sei se não é nem na proporção de São Paulo, devido até a mesma quantidade de habitantes que tem lá. Mas também é um mercado bom, né? Só que aqui não é tão divulgado, tão falado, né? As pessoas estão ali na bolinha delas, ali caladinhas, e não é diferente de São Paulo, que a gente tem ali muita informação. Esses dados, na verdade, assim, sabe, Thaís? Os dados, você tem dados para várias cidades grandes, você tem os dados, assim, eles são abertos, até, inclusive. Só que o que acontece é que, assim, as pessoas normalmente não se estruturam como buscar. Grandes players... Grandes incorporadores, eles têm isso aí na palma da mão. Eles têm, inclusive, até um setor de inteligência de mercado dentro da empresa. Ele contrata as pesquisas de mercado, mas tem também um setor de inteligência de mercado dentro da empresa. Mas, só que, o que as pessoas fazem, olha, eu vou te falar, 95% dos incorporadores fazem, dos pequenos incorporadores, é por feeling. Ele fala, não, porque não sei o que, lançou um aqui do outro lado. Ele nem sabe por que aquele camarada colocou aquele produto naquele preço. Às vezes, o cara colocou num preço mais alto por um motivo. Às vezes, é porque tem um brand ali por trás, porque tem um marketing forte que ele colocou, tem um recurso grande, teve um influenciador grande que ele colocou ali, teve qualquer coisa que ele colocou, mas por objetivo de ter aquele produto naquele preço posicionado um valor mais alto. Aí, às vezes, ele pode ver um outro produto com um posicionamento de um valor mais baixo. E aí ele vê assim, não, mas eu vou colocar no mesmo preço dele. Mas ele nem sabe que aquele outro incorporador ali colocou aquele produto naquele preço para vender rápido, para falar assim, cheguei nessa região, vendo rápido. Pro próximo produto ele colocar uma margem. Então assim,
tem o objetivo de cada um. Qual que é o objetivo? Quando qualquer mentor... Eu não tô querendo vender mentoria aqui porque não tá nem em vaga aberta. Mas assim, qualquer mentorado meu que entra, primeira reunião que a gente tem é de plano de negócios. A gente vai estruturar... Tem que entender o que é o objetivo, né? Isso, a gente vai estruturar aquela empresa dele para que ele possa, de médio e longo prazo, chegar naquele objetivo dele. Por exemplo, eu tenho um dos meus mentorados que está voando, o objetivo dele é maior até do que o meu de incorporação, que é ele ser a 15ª maior incorporadora do estado de São Paulo. É fácil? Não é fácil, não. A gente estava até vendo, a nível Brasil, a 15ª era Plano & Plano, por exemplo, que é gigantesca, né? Mas só ele que colocou só objetivo. colocou o objetivo. Eu falei, meu irmão, eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo. Se o seu objetivo é esse, você sabe que vai doer bastante no meio do caminho. Porque não é simples. É que as pessoas querem o ganho, mas não quer abdicação passar é pela outra dor, coisa. né? A dor do processo, né? E ele já está disposto. Está disposto, até porque esse mentorado meu em específico, né? Ele foi do 0 até a 4ª maior empresa de bombeamento de concreto do estado de São Paulo. Então ele já fez esse processo, fez a saída, e daí agora ele tá virando incorporador. Então assim, para você virar incorporador, basicamente assim, basta coragem. A gente, ó, pega coragem, os insights aí, ó. Coragem, ó, conhecimento, terreno, dinheiro e ecossistema. Naturalmente, dinheiro não precisa ser seu, mas você vai precisar ter um contato bom ou plugar num ecossistema que tenha esse dinheiro, né? Então assim, quando você coloca essas coisas, é uma fórmula do sucesso da incorporação imobiliária. Não tem outra, falar assim pra você, olha, às vezes a pessoa fala, mas qual que é a permuta ideal? A permuta pode ser 6%, pode ser 10%, pode ser 12%, pode ser 30%, depende o Depende do seu perfil. negócio. Não, depende do perfil do negócio. Agora, mas então essas coisas muito técnicas, eu acho que até é mais complexo de você ficar falando, porque elas, basicamente assim, elas não vão contribuir tanto com o que a pessoa precisa para se movimentar. O que elas precisam se movimentar é Primeira coragem. coisa que ela precisa se movimentar é coragem. É. Então aqui, ó, uma pergunta que tá muito alinhado com isso que você falou, que é relação à coragem. Vou até deixar Vai falar um pouco que ele não tem vindo muito no podcast, sabe? Mais quietinho, mas tá observando. É porque as obras estão, graças a Deus, né, bombando, e às vezes ele não consegue estar aqui, porque, né, tem que estar um lá e um aqui, né? E a gente também tem, né, meninas pequenas, então às vezes ele não tem vindo. Então, faz essa pergunta pra ele aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser essa resposta. Não, essa daqui, ó. Tá. Fala aí, Romualdo, pra gente. Com a alta da taxa de juros, ainda vale a pena apostar em incorporação imobiliária em 2025? Bom, você falou de coragem, por isso. Pergunta muito boa. Primeiro, depende de qual o perfil que você vai fazer. Se é a Minha Casa Minha Vida, ela não depende da Selic, né? O Minha Casa Minha Vida, ele vai vir recursos do FGTS, basicamente, que lá remunera 3% ao ano, né? O FGTS. E aí, pro camarada que vai comprar, vamos falar, primeiro o mutuário, o público final. Esse camarada que vai comprar, ele tem hoje taxa de juros de 4,5% a 8,16% ao ano. Olha, 8,16% ao ano. Se ele tiver dinheiro, que normalmente ele não tem muito dinheiro, mas se ele tiver dinheiro e deixar investido, vai render quase o dobro na Selic do que a própria taxa de juros que ele vai pagar ali. Sim. Então assim, mas enfim. Então a taxa de juros é subsidiada, né? Então para esse camarada, ele não dói para esse camarada. Você entendeu? Tipo assim, basicamente é lógico, o que pode acontecer com a taxa de juros é outro reflexo. Porque não aqui diretamente, mas outro reflexo. Que basicamente ele pode perder o emprego dele, porque as empresas vão retrair. Aí ela retrai, aí manda esse camarada embora, aí pode isso ter reflexo e vai acontecer no mercado imobiliário. Sim. Sabe? Então assim, os reflexos de, por exemplo, a gente tem um ciclo do mercado imobiliário, né? Hoje a gente ainda está no finalzinho da expansão. Mas você tem a expansão, que é um momento que você vende basicamente quase tudo que você lança. Depois começa um ciclo de sobreoferta, que você já não vende mais tudo que você lança, já começa a diminuir os lançamentos, né? E também diminuir a venda. Aí o próximo ciclo, que é um ciclo mais pesado, que é a recessão, é um momento do mercado onde você, aí mesmo fazendo oferta, mesmo tentando, baixando o preço, você não vende. E aí os preços caem muito, fica muita gente parada e vai acontecer isso. E aí é a crise dá oportunidade para muitos, né? Aí, na recessão, se você sabe como funciona o ciclo, depois do próximo ciclo, só para fechar, é a recuperação. Daí vai para expansão de novo e vai girando esse ciclo aqui. Se você sabe como ele funciona e vê os insights e vê os indicativos, né, os indicadores ali mostrando que você vai estar entrando numa próxima perna do ciclo, você sabe o que você tem que fazer de forma estratégica para aquela próxima perna, né? Você tem que antecipar. Você antecipa o movimento. Na recessão, teve um cliente meu que comprou um terreno de 80 milhões por 30 na recessão. Tipo assim, por quê? Porque
Ele tinha um grana no bolso. Então você já me ajudou com uma pergunta que eu estava interna de mim. Quando eu vou entrar? Já respondeu. Então, Quando eu vou entrar nesse mercado de corporação? Eu vou esperar essa tal dessa recessão aí que vai ser o melhor momento. Não necessariamente. A recessão é pior. Na verdade, assim. Eu falo não é exatamente para oportunidade de negócio. Mas né? eu acho que, para falar a verdade, assim, para comprar terreno, não. Mas para desenvolver negócio, sim. Qual que é o melhor momento para você entrar na incorporação? E entrar na incorporação não é necessariamente você começar a incorporar e colocar um prédio de pé. É estudar. Você começar a Não, tem estudar. estudo de viabilidade todo. Não, antes, você né? começar a estudar, entender como. E o pessoal não faz isso. O pessoal faz só no oba-oba. Vou chegar, eu vou chegar, sou vou vender porque não incorporador. sei o que lá, porque olha, o meu prédio é mais bonitão do que o outro ali, porque eu vou fazer isso aqui e pronto. Então, assim, não. Mas aí você fala, ó, agora eu sou incorporador agora. O que eu vou fazer como incorporadora, como a Thaís incorporadora? O que ela vai fazer agora? Caça terreno, cria uma tese e caça terreno que encaixa naquela tese. Porque também não adianta assim, vamos lá. Pô, achei um terreno com 100% de permuta, vou ter que gastar nada, mas você tira um VGV de 500 mil reais ou R$1 milhão. E aí, no fim da conta, você vai ter 50 mil de lucro. Será que faz sentido? Nossa. É. Agora por exemplo, você vê lá, olha, beleza, eu preciso ter pelo menos aqui, sei lá, por cada produto desse, que ele vai demorar um tempo e tal, eu preciso ter pelo menos 2 milhões de lucro. Então eu tenho que pegar um negócio pelo menos aí de 15 milhões de reais para fazer o 10 milhões, 12 milhões, depende do formato que você fizer, para você ter esses 2 milhões de lucro, né? Entendi. Então, Então, assim, assim, tem que avaliar, né? Na verdade, avaliar o momento. eu falo muito de estudo de viabilidade, né? E eu acho que na corporação usa-se muito esse termo, né? Você tem que fazer um Sim. estudo para você encontrar, inclusive, a sua própria São tese, várias né? viabilidades, Se inclusive. você me perguntar, falar hoje, tá, você quer entrar, que tese vai ser a sua? Não faço nem ideia, não tenho ideia do que eu, por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de incorporar, porque eu já trabalhei em incorporadoras, então participei ali, né, quando eu era CLT, e eu comecei por onde era mais viável um caminho para mim, que foi, igual eu te falei aqui nessa mesa, reformar, hoje a gente construímos para vender também, usamos o banco a nosso favor, a gente constrói com o financiamento de aquisição de terreno e construção, que não é uma incorporação, mas é mais ou menos, vamos dizer assim, tem alguns pressupostos, né, disso, porque a gente também tem investidor no nosso negócio, né, então a gente tenta descapitalizar o menos possível, né, vamos dizer assim, então é o certo, né, só que eu sei que a incorporação, ela é a menina dos olhos, né, tanto que eu busquei muito interesse nisso, mas eu não sei te falar que tese, eu vou ter que fazer o estudo de viabilidade, ver o que é meu perfil, o que eu quero, que objetivo, que risco eu tô disposta a correr, porque o risco, ele já é para corajosos, como você mesmo já colocou, né, só que aí o empreendimento é vamos dizer assim, coragem nível 1, coragem nível 2, só vai aumentando, né? O nível da coragem. É questão de traçar o objetivo. Sim. Traçar o objetivo. Falar assim, ó, agora eu quero ser incorporadora. Só chutar número, tá? Eu quero ter 20 mil reais por mês de renda, eu quero ter 50 mil reais por mês de renda. Você calcula aquela renda, vezes o tempo que vai demorar o produto. Aí você vai, eu vou ter que ter um produto que vai me dar 2 milhões de lucro nesses próximos 4 anos. Porque ele vai me dar, eu continuo com a sua renda paralela, com o que você vai fazendo, e a incorporação vai em paralelo, como segundo plano. Aí quando sai a primeira, mas é que assim, uma incorporação bem feita deixa você rica. Pois é. Aí, Uma só. gente, Bem feita, né? Então peguem essa dica aí, ó. Uma incorporação bem feita pode levar para um nível que você talvez Por nem... isso que não pode esperando. pegar no oba-oba, né? Igual você tá falando. Estruturar primeiro, para depois você pegar a sua primeira incorporação. Ronaldo, infelizmente a gente está terminando nosso tempo, né? Fica tranquilo. E para a gente encerrar aqui, né, uma pergunta muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, né? Pode fazer a última pergunta aí. Se você pudesse dar um Deixa eu único encerrar. conselho, Romualdo, para quem tá entrando nesse mercado, qual seria? Mas Qual esquece seria o meu esse caso. conselho? Fala um conselho geral para quem está começando aí nesse mercado. Pra qualquer pessoa, comece. Pronto. Comece. Só entra, né? Vai. Comece. Comece, óbvio. Não vai de cabeça começando pensando na lua. Mas você coloca lá, fala, eu tenho objetivos grandes sim, mas comece. Porque quando você começa a se movimentar, você vai entendendo como que as coisas funcionam. E acho que é esse que é o objetivo. É começar. Só começar. Você vê é o algum melhor problema de conselho. quem está começando, por exemplo, e já ir partir para um empreendimento muito, assim, de 100 milhões? Eu falo assim, é o que você acabou de falar, não pensar que você está na lua, né? Mas ter mais um pouco de pé no chão, isso você também aconselha a pessoa que está começando, porque a gente falou de tantos milhões aqui. Começa com um pequenininho. Às vezes quem está assistindo eu fala assim, vi- então eu posso ir lá no de 100. Não é bem assim que as coisas Não, funcionam, né? eu já vi gente, inclusive conversei, o primeiro empreendimento era de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Quando eu conversei, olhei ali, tava meio estranho as contas, né? E era um negócio de 500 milhões de reais. Eu perguntei, com quem você fez pesquisa de mercado? Não fiz pesquisa de mercado. Nossa, em 500 milhões não fez. Eu falei,
Paz. Mas enfim, não vou ficar entrando muito em detalhes, senão depois vão adivinhar qual que é o empreendimento. Mas assim, não tô falando que é ruim, que não deu certo, não sei. Não, é só um conselho. Mas assim, só que, o conselho começa aí quando a gente colocou 500 milhões, aí o VGV, aí 380 de custo de obra. Ficava muito apertado, esse custo de obra tinha que ser menos da metade do VGV. Principalmente quando o alto padrão, você vai ter uma permuta mais alta, esse custo tinha que ser 200, ele tava 380. Então eu falei, cara, você vai quebrar. O dobro. Né, na época, né? Não sei o que deu depois que a gente fez uma reunião, mas ele não avançou porque não queria contratar a nossa proposta, né, de serviço pra gente poder ajudar nisso daí, mas tudo bem, vida que segue, seguiu ali. Mas assim, a chance de você quebrar é muito grande, né? E assim, se você como qualquer outro negócio, né? Se você se você começa desestruturado. Mas o problema, o pessoal não quer procurar conhecimento. Conhece, vê as pessoas que estão fazendo de fato, fica próximo daquelas pessoas. E ficar próximo daquelas pessoas é que nem você ficou próximo do Thiago Nigro. Lê um livro, entra numa mentoria, vê o conteúdo, você vai conseguir também ter um resultado muito bom. Legal demais. Então, acho que falamos muitas coisas muito além, né, do que eu esperava, né, na verdade. Recebi até... né? Tem um roteiro, mas às vezes o roteiro... Foi, acho que todas as perguntas, mas foi ótimo, foi maravilhoso. Foi legal demais. Foi muito melhor do que eu esperava, na verdade, porque você me deu aqui um insight de vida, né, de algo que eu nem estava lembrando, nem estava na minha memória mais. E pode ter certeza que eu ainda vou marcar você, pra você ver marcar. Que eu fiz. que eu cumpri o dever de casa. Eu fiz isso aqui por conta do Romualdo, que me deu essa dica lá no podcast. Pode marcar sim. Mas foi um prazer te receber, foi uma honra. Fiquei muito feliz de verdade, viu, com o seu aceite do convite, né? Como a gente falou, que a gente sempre envia, a gente não sabe, né? Assim, a pessoa vai vir, não vai, não é do estado, né? Vamos ver. E eu acho legal isso porque você saiu do seu conforto, né? Lá da sua casa, da sua região, seu negócio tá todo lá. E veio até aqui, então, assim, eu me sinto muito importante pela sua presença aqui, né? Um privilégio ter te recebido, ter ficado aqui 1h30 batendo esse papo, que daqui a pouco vai virar um conteúdo aí muito incrível mesmo, né? Pra quem vai assistir depois. E também criar essa conexão, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Verdade, né? É uma honra pra gente. A gente fica ali vendo no Instagram, a gente não sabe, né? Tantas coisas sobre a pessoa. E aqui em menos de 2 horas, né? 3 horas que você chegou aqui, a gente já sabe muito do outro. Legal. É o que eu falo para as pessoas, eu não mordo. Aí tem um monte de gente que também não morde por aí, é só entrar em contato. Mas eu que gostaria de agradecer muito para vocês aqui, né, Thaís, Caio, né, agradecer pelo convite, né, e tô sempre à disposição também para poder ajudar a sua audiência. Muito bacana. Muito obrigada, gente. Então, fiquem aí, pessoal, né, pro próximo episódio, né? Em breve nós vamos estar aqui sentados nessa mesa novamente para poder gravar mais um capítulo do Momento Engenharia. A gente não sabe ainda qual vai ser o próximo convidado, ainda tá surpresa. E só relembrando aqui os arrobas, né? Fala de novo o seu arroba. @obras de valor no Instagram. E o meu, né, que é o Thaís_Coimbra.eng, e o nosso canal do YouTube, que é o Coimbra Engenharia e Construções. Então já aproveita, segue a nossa página, e assim que esse episódio estiver disponível, né, já vai receber a notificação e vai poder assistir completo. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até o próximo pessoal. episódio. Tchau. Falou, tchau. Tchau.